Esse é um anime da temporada que eu curti demais assistir. Nele, o protagonista não parece ter nenhum talento, mas ele se tornou líder da maior equipe de caçadores de tesouros do mundo. E obviamente uma pessoa sem talento algum nunca conseguiria fazer isso, mas o herói dessa história conseguiu. Então, para descobrir como ele fez isso, eu recomendo que você assista esse vídeo até o fim. O nome do nosso herói é Cry, e ele só queria viver uma vida tranquila no pacato vilarejo onde nasceu. Ele nunca curtiu a ideia de se tornar um caçador de tesouros que invade cofres e luta contra monstros perigosos. Ele sabia muito bem que era fraco e que nunca conseguiria se tornar alguém forte. No entanto, foi o sonho de infância dos seus amigos que o fez jurar se tornar um famoso caçador de tesouros e ser respeitado como um grande herói. Suas aventuras foram incríveis e muitos anos se passaram desde então. E agora o Cry é um jovem que vive na capital, onde um grande recrutamento está sendo organizado por um dos maiores clãs. O Cry entra de forma sorrateira na fila e uma garota chamada Ruda começa a falar sobre os seus problemas, dizendo que ela não consegue seguir em frente sozinha em um cofre de tesouro chamado Covil do Lobo Branco. Então ela decidiu se juntar a um grupo. De repente, um dos rapazes da fila começa a zombar da Ruda, dizendo que uma mulher como ela não conseguiria passar pelo Covil do Lobo Branco estando no nível 3. Ela se irrita com os comentários do homem que se chama Greg, e ambos começam a se irritar um com o outro. O Cry obviamente não quer fazer parte dessa confusão, então ele faz o possível para se camuflar com a parede atrás dele. Um guarda rapidamente chega para interromper a briga, e logo em seguida eles entram na taverna, e o Cry diz a Ruda para perguntar qualquer coisa a ele, pois ele já esteve em muitas dessas reuniões antes. Ela pergunta primeiro sobre o grupo mais chamativo, e o Cry diz que eles são o melhor clã, liderado por um playboy loiro chamado Ark. Ele atualmente está no nível 7, e com apenas 5 colegas de equipe, ele conseguiu limpar um cofre de tesouro de nível 7, o que significa que todos são muito habilidosos. A Ruda fica espantada ao ouvir isso, e pergunta a ele sobre o assento vazio ao lado do grupo do Ark. E antes que o Cry possa dizer qualquer coisa, o Greg chega e pergunta se ela não sabe que aquele assento pertence ao famoso líder do grupo Grievers, que fundou o clã dos primeiros passos. O Greg diz a Ruda que a principal razão de haver tantas pessoas ali é que o Grievers está tentando encontrar um novo membro pela primeira vez. De repente, um garoto ruivo começa a gritar com os organizadores do evento, perguntando onde estão as pessoas do grupo mais forte, pois ele só veio por conta deles. Nesse momento, uma garota chamada Tino aparece para disciplinar o garoto, e embora o guarda de antes tente impedi-la, nenhum dos dois está disposto a recuar. Os caçadores na taverna estão ansiosos para ver uma boa luta, e o Cry diz a Ruda para sair com ele para que assim eles não sejam pegos no fogo cruzado. Enquanto isso, a Tina começa a se aquecer quando de repente ela sente uma presença familiar. Então ela ignora completamente o garoto ruivo e começa a olhar ao redor. De repente ela percebe o Cry e vai em direção a ele, ignorando o ataque do ruivo. E sua personalidade muda completamente. Ela agora não é mais a máquina de matar de antes, e sim uma garota simpática e fofa completamente apaixonada pelo Cry. Ela o chama de mestre e pergunta há quanto tempo ele está ali. Nesse momento, o loiro chamado Ark chega e diz ao Cry que ele está atrasado, até porque sem a presença dele, o evento que está para acontecer não pode continuar. Nesse momento, todos ficam em choque ao saber que esse homem patético caído no chão é o líder do clã mais forte. Pelo visto, o Cry não gosta de ser o centro das atenções, e a sua história como líder do clã mais forte começou há 5 anos atrás, quando ele formou o grupo chamado Grievers com seus amigos de infância para realizar o sonho deles. Eles foram aos cofres dos iniciantes e os limparam rapidamente. Sim, nesse anime eles não chamam de masmorra e sim de cofre, e durante essas aventuras eram apenas os amigos do Cry que faziam todo o trabalho, e ele muitas vezes não tinha noção do que estava acontecendo, sendo apenas um ser fraco e vulnerável, mas os seus amigos achavam que ele estava servindo de isca para os monstros de propósito. Ele era o único que não tinha nenhuma habilidade real e sabia que logo atrapalharia seus amigos em suas missões. Por isso, ele decidiu deixar o grupo pelo bem de todos. Quando ele reuniu seus amigos para dizer que estava saindo do grupo, eles o ignoraram completamente e disseram que o grupo deles não havia um líder, portanto agora ele deveria assumir o cargo. O Cry ficou chocado com o fato de sua renúncia ter sido convertida em uma promoção, mas ele não teve escolha a não ser seguir em frente. Assim, ele se tornou o líder do grupo, que logo se tornou o mais forte do mundo. De volta ao presente, o Cry está em seu assento com Ark e a Tino ao seu lado, e ambos estão lutando por sua atenção. O Ark então diz que o Cry deve ter chegado atrasado de propósito para se misturar com os candidatos e avaliá-los, e bem no fundo, o Cry quer dizer que isso não é uma verdade, e que ele só se atrasou porque dormiu demais, mas ele obviamente não diz nada. O Ark então pergunta se ele encontrou alguém adequado para se juntar ao grupo, e a atenção do Cry se volta para o ruivo violento de
de antes, e ele pede para que o garoto se apresente. O garoto diz que o seu nome é Gil, e o Cry acredita que se o grupo do Ark o treinar, o garoto poderá desbloquear todo o seu potencial. Mas acontece que no fundo o Cry sabe que não tem talento para identificar pessoas, por isso ele decidiu escolher o Gil, que parece ser um garoto bastante esforçado. No entanto, ele tem uma condição que o Gil precisa cumprir. O Cry diz que a coisa mais importante para um caçador é a força e a determinação de nunca desistir, e por isso ele decide testá-los para ver se são dignos de entrar em seu clã. Ele declara que desde que se tornou um caçador, ele nunca perdeu uma única vez, e todos ficam chocados, mas isso só aconteceu porque ele nunca esteve em uma luta de verdade. O Cry então tira um dos seus anéis, declarando que qualquer um que o pegar receberá uma recomendação dele para participar do grupo do Ark. Ele joga o anel na direção da multidão, e o Gil corre para pegá-lo, mas a Tino age rapidamente e o envia para encontrar o Satanás com um chute. O anel então voa para longe de suas mãos e começa a rolar no chão, e todos os caçadores presentes na taverna começam a persegui-lo, assim como meu pai, quando estava bêbado, me perseguia para me bater. Para piorar tudo, o Cry declara que o anel também é um item de tesouro, portanto quem o pegar também poderá escolher ficar apenas com o anel. Ele deseja boa sorte a todos, e depois diz a Ruda e o Greg que os verá por aí. No dia seguinte, enquanto o Cry está relaxando em seu escritório, a sua secretária, a Eva, reclama da pequena bagunça que o seu desafio causou. Ela também o informa que a Associação de Caçadores de Tesouros quer ter uma conversa com ele. Como um bom medroso que é, o Cry quer enviar o Ark em seu nome, mas ele não está mais na cidade, e por isso o Cry não tem escolha a não ser ir até lá. Assim que chega ao escritório, ele imediatamente se ajoelha diante do grande homem chamado Gark e começa a se desculpar, mas o Gark não está satisfeito com esse pedido de desculpas. Ele pede para sua secretária entregar ao Cry um livro com missões que nenhum caçador quer fazer, porque elas pagam muito mal ou são extremamente difíceis. O Cry começa a folhear o livro para encontrar uma missão fácil e jogá-la para outra pessoa. Assim, ele encontra uma missão em um cofre de nível 3. A missão se trata de resgatar alguns caçadores, e ele aceita facilmente essa missão, sem saber que ela é a mais perigosa de todas. Quando o Cry chega ao escritório do clã, ele encontra a Tino, que está lá para lhe mostrar o anel que ela ganhou ontem. Ele então pergunta se ela está livre agora, e a Tino fala que sim, pois esse é um momento perfeito para fazer com que o seu mestre se apaixone por ela. No entanto, o que ela não sabe é que ele só quer que ela cumpra a missão que recebeu do Gark. Quando ouve isso, a Tino desaparece, mas o Cry usa um artefato que a rastreia e a prende. Ele diz que a missão de resgate é na Toca dos Lobos, e ele já sabe exatamente quem vai enviar para lá junto com a Tino. Ele então forma um grupo com a Ruda, a Tino, o Greg e o Gil para assumir a missão. Nesse momento, somos levados a um flashback de 6 anos atrás, na época em que o grupo do Cry foi se registrar como um grupo na Associação de Caçadores de Tesouros. Na época, o ruivo chamado Luke abriu a porta e se apresentou como o espadachim mais forte do mundo, e depois dele, a garota bronzeada chamada Liz declarou que ela era a maior ladra. Obviamente aqui estamos falando de classes. Naquela época, o Cry se encheu de vergonha e só queria morrer, mas os seus amigos continuaram a envergonhá-lo ainda mais, dizendo que ele é o mais forte do grupo. Mesmo estando relutante, ele foi até a recepção para preencher a papelada do grupo, e a recepcionista pediu que ele escolhesse um nome e símbolo para o grupo, pois ninguém do seu grupo havia pensado nisso antes. O Cry, então, numa tentativa de ser rejeitado por todos, escolheu o pior nome possível, o Grievous, e como símbolo ele escolheu uma caveira mal desenhada, e isso deu certo, pois todos lhe disseram que o nome e o símbolo eram horríveis. No entanto, ele disse que não iria se manter nesse grupo se eles escolhessem outro nome ou outro símbolo, e isso fez com que os seus amigos imediatamente mudassem o tom e aceitassem a decisão dele. Eles então disseram ao Cry que ele tem um ótimo senso para escolher nomes, e que o símbolo que ele escreveu é incrível, e eles não perceberam isso antes porque eles não são tão inteligentes quanto ele. Foi nesse momento que o Cry percebeu que não tinha mais opção. Ele teve que seguir em frente, e o grupo Grievous foi formado. De volta ao presente, o Cry está diante dos 3 caçadores de tesouro, que ainda não se acostumaram com o fato dele ser o homem mais forte do reino. Eles o perguntam se ele realmente é um caçador de nível 8, apelidado de 1000 truques, mas antes que o Cry possa falar qualquer coisa, a Tino o defende e ordena que todos se ajoelhem perante a presença dele. O Cry pede para que ela pare de intimidá-los, mas o ruivo age com arrogância, dizendo que ele parece fraco demais para ser o verdadeiro 1000 truques. O Cry ignora isso e pergunta se todos os presentes estão dispostos a ajudar a Tino a explorar um cofre de tesouro de nível 3. O Gil se recusa a receber as ordens do Cry, e o Greg começa a brigar com ele, pedindo para que ele mostre respeito a um caçador de nível 8. Sem alternativas, o Cry decide remover o Gil da equipe. No entanto, o garoto do nada o desafia para uma luta, e diz que se tornará o seu subordinado se perder. O Cry aceita o desafio, mas diz a ele para lutar contra Tino. O garoto aceita o desafio, e eles vão para a sala de treinamento
treinamento. Lá, o Gil diz ao Cry que depois que derrotar a garota, ele o desafiará. Em resposta, o Cry diz que a Tino é uma caçadora de nível 4, mas mesmo estando no mesmo nível que o Gil, ela ainda é muito superior a ele. Rapidamente, a Tino larga suas armas, dizendo que não precisa delas, o que leva o Gil a jogar fora sua espada também. A Tino avança em direção ao Gil, e o garoto não consegue nem mesmo reagir. Ele se esquiva do primeiro golpe, mas isso foi apenas uma preparação para um chute potente que o joga contra a parede. A Tino, feliz, diz que já o venceu, mas o Gil se levanta e a ataca. No entanto, a Tino derruba novamente com um golpe no pescoço. Ela assume novamente que venceu a batalha e se dirige para o Cry, doida para receber os seus elogios. E enquanto ela caminha em direção ao Cry para receber algumas palavras de incentivo, o Gil se deita no chão, estando totalmente incapaz de acreditar que ele perdeu. Ele se lembra de como sempre foi o garoto mais forte e sonhava em se tornar o espadachim mais poderoso. Ele se tornou um caçador de tesouros para realizar esse sonho, mas logo se tornou forte demais para o seu grupo, e por isso ele decidiu se unir ao grupo mais forte. O Cry, mesmo sem saber sua história, lhe pergunta se ele deixou seu antigo grupo por conta da diferença de habilidades, e o Gil, chocado, pergunta como ele sabe disso, e o Cry responde que já esteve na mesma situação, mas ao contrário dele, ele acabou permanecendo no grupo. O Cry diz isso, mas não revela a parte mais crucial em sua história, pois na época foram seus amigos que não o abandonaram, e todos acabam entendendo que o Cry era forte demais e que ele não abandonou seus amigos. De repente, o Cry toca sua espada com os pés e seu corpo fica coberto de chamas, e o Gil fica atônito com isso, porque ele ainda não foi capaz de manifestar chamas nesse nível, mas o Cry consegue fazer isso sem nem mesmo segurar a espada. Então é nesse momento que o garoto aceita que o Cry é um monstro que ele não pode superar. Depois disso, o Cry lê os detalhes sobre a missão e diz que eles estarão indo para um cofre de tesouro para resgatar alguns caçadores, e os monstros que eles enfrentarão lá são fantasmas dos lobos prateados, que costumavam viver no covil antes de serem caçados. Mais tarde, a secretária Eva diz ao Cry que ele não deveria ter enviado a Tino e aqueles outros novatos para um cofre de tesouro, mas ele diz que este é apenas um cofre de nível 3. E sobre a espada do Gil, ela é tão fácil de usar que até mesmo Gil pode manejá-la sem saber nada sobre ela. É nesse momento que descobrimos que o Cry é o maior amante de relíquias que existe nesse mundo. Ele diz que as relíquias encontradas nos cofres são incríveis e que seu sonho é ter todas elas. Ele começa a se imaginar usando a espada do Gil e se pergunta se ele deveria tentar comprá-la dele. No entanto, a Eva o repreende, dizendo que ele já tem relíquias demais, mas ele responde dizendo que cada relíquia é diferente, então ele nunca se cansa delas. De repente, ele se lembra de que precisa carregar suas relíquias, então ele vai até um mago de sua guilda, e enquanto a maga carrega a relíquia, ela e seu parceiro contam ao Cry sobre o lobo fantasma visto perto da Toca dos Lobos, que destruiu uma caravana que tinha guardas de nível 3. Além disso, os monstros no cofre estão ficando cada vez mais fortes recentemente, e até mesmo uma equipe de caçadores de tesouro de nível 5 desapareceu dentro dele. O Cry fica chocado ao ouvir tudo isso, e imediatamente pega a página de informações da missão. Ele não havia notado os nomes e os níveis das pessoas que tinha que resgatar quando aceitou a missão, e ele se apavora ao perceber que enviou pessoas de nível 3 para resgatar pessoas de nível 5. Ele chega à conclusão de que enviou todos para a morte, e quando ele conta isso para os outros dois, eles também se assustam, mas eles chegam à conclusão de que é assim que o Cry treina aqueles que têm potencial. Depois disso, o Cry sai imediatamente da sala, tentando se convencer de que tudo ficará bem. Afinal de contas, a Tino é uma nível 4 bem forte, e o Gil também não deixa a desejar. Enquanto isso, do outro lado da tela, o grupo da Tino já está perto do cofre de tesouro, e a atmosfera começou a se tornar assustadora, e embora ela já soubesse que o Cry havia lhe dado uma missão muito difícil, ela conforta os outros, dizendo que o Cry os reuniu por algum motivo, que ela apenas não conhece. De repente, eles são atacados por um poderoso monstro lobo usando uma armadura e portando uma arma. A Tino fica aterrorizada, porque ela nunca pensou que os monstros dali teriam um nível tão alto, mas ela decide lutar para cumprir a missão que o seu mestre lhe deu. De volta ao escritório do Cry, ele se sente culpado por ter enviado a Tino e os outros para uma missão perigosíssima, então ele decide ir pessoalmente ajudá-los. Então ele puxa um livro em sua estante para revelar uma sala secreta, onde todas as suas relíquias estão guardadas. Por fim, seus olhos se voltam para um pequeno cofre com uma relíquia bastante especial. Quando ele sai da sala com tudo, a Eva quase o confunde com um ladrão, e depois ela percebe que o Cry apenas deseja ajudá-los. No entanto, ela percebe uma relíquia proibida em seu pescoço, mas o Cry a esconde, dizendo que não vai usá-la porque é muito perigosa. Ele então vai até a janela e diz a Eva que voltará logo. Ele ativa o poder de sua túnica e vai embora voando em uma velocidade insana. É nesse momento que a ignorância se torna uma bênção, pois o artefato que ele está usando para voar não tem controles nem freios, e o seu criador morreu após testá-lo. De volta à caverna, o grupo da Tino consegue matar outro monstro muito além do
o nível deles. E durante esse encontro, o Gil percebe que a mana em sua espada foi completamente descarregada depois que o Cry liberou a energia da sua espada durante a demonstração. O Greg também parece bastante abalado, enquanto a Ruda respira com dificuldade devido ao esforço de matar apenas um monstro. O Greg acha que eles devem voltar, pois eles não têm um grupo ou nível adequado para lidar com esses monstros, mas a Tino rejeita os planos deles, alegando que o Cry os enviou por um motivo e que eles não podem decepcioná-lo de jeito nenhum. Ela chega a dizer que o fato da espada do Gil ter sido descarregada pode ter sido parte do grande plano do Cry. Então ela segue em frente acreditando cegamente no Cry, e logo eles chegam no objetivo de sua missão, onde eles encontram diversos monstros lobo esperando do lado de fora, tendo armas e arcos em suas mãos. Todos se escondem atrás de algumas pedras e discutem o plano. Rapidamente eles decidem que seria melhor evitar o confronto em campo aberto e primeiro tentar entrar na caverna. O Gil se voluntaria heroicamente para distrair os cães, enquanto os outros correm para dentro, mas a Tino lhe diz que ele será instantaneamente morto se tentar fazer isso. O Gil afirma que ainda tem sua espada lendária e que mesmo sem sua mana, ela ainda é uma arma formidável, mas como líder do grupo, a Tino rejeita essa ideia. Ao invés disso, ela decide que ela e a Ruda atuarão como distrações, enquanto Gil e o Greg atacarão os monstros por trás. Juntos, eles ultrapassam seus limites e acabam se saindo muito bem, conseguindo derrotar os 4 lobos. Todos ficam surpresos ao perceber que são capazes de derrotar adversários tão fortes, mas de repente, mais alguns monstros emergem da caverna e o grupo imediatamente entra em ação. Enquanto luta, a Tino observa que sua equipe, mesmo sendo temporária, contém pessoas muito fortes em suas próprias classes, e enquanto tudo isso acontecia, a Tino continua confiando no Cry, achando que ele deve ter pensado em tudo isso de antemão, e os enviou para essa masmorra especificamente para que eles ganhassem mais confiança. Enquanto lutava contra o monstro, o Gil se lembra da época em que falava mal dos próprios colegas de equipe, porque achava que eles não eram bons o suficiente e que eles não conseguiam acompanhá-lo. Por conta disso, ele deixou sua equipe, mas nunca pensou em como eles se sentiram, pois mesmo que ele considerasse todos eles fracos, eles estavam se esforçando ao máximo para acompanhá-lo. Enquanto lutava contra a fera, o Greg recuperou o equilíbrio e empurrou o monstro para longe, dando ao Gil a oportunidade de acertar um grande golpe no peito do monstro, matando-o instantaneamente. Ele finalmente percebe como é incrível lutar em grupo e que dessa vez seus companheiros não são completos retardados. Juntos, eles avançam para a próxima área. No entanto, antes de atravessar o próximo conjunto de cavernas, a Tino os interrompe, dizendo que está sentindo a presença de alguém por perto. O Greg pergunta se poderiam ser as pessoas que se perderam na caverna, mas a Tino acredita que eles devem lutar contra um monstro-chefe antes de conseguirem recuperar os membros feridos do grupo. Ela diz que eles não podem crescer se eles só assumirem tarefas fáceis, e o Greg diz que talvez ela pode estar certa, pois mesmo depois de se tornar um aventureiro de nível 4, ele nunca avançou para masmorras de nível mais alto. A Tino então diz que o Cry deve ter percebido imediatamente isso, e então ele o colocou nesse grupo, tudo isso para que ele possa enfrentar o seu medo e crescer. Ela se volta para o restante de sua equipe, dizendo que todos foram escolhidos por um motivo, pois o Cry é um deus e um gênio que elabora os melhores planos. Ela também diz que ele não envia pessoas aleatoriamente para missões de risco, e enquanto isso, do lado de fora, o Cry está enlouquecendo. Ele começa a andar o mais rápido possível, e por conta disso, ele acaba entrando na masmorra igual um louco. Ao mesmo tempo, bem à frente, a Tino e o seu grupo finalmente encontraram um monstro-chefe. O Greg acha que esse chefe é grande demais para eles, mas o monstro não perguntou a opinião deles, e apenas tenta atingi-los com seu machado. Todos eles conseguem se esquivar do golpe enquanto correm, e a Tino percebe que o monstro é incrivelmente poderoso e que eles precisam de um plano para ter alguma chance de derrotá-lo. Ela nota que o chefe não está usando o capacete e sugere que eles mirem na cabeça dele. Ela diz ao Gil para bloquear o próximo ataque, enquanto ela tentará dar o golpe final. O Gil concorda com o plano sem hesitar, e todos se preparam para tentar atacar. Seguindo o plano, o Gil consegue bloquear o ataque com sua espada, enquanto o Greg o ataca por trás, apenas para levar uma bufetada na cara. A Tino corre rapidamente em direção à fera, esquivando-se dos seus golpes. O monstro tenta atacar o Greg novamente e acaba quebrando a espada dele, e se não fosse pela Tino, o monstro teria matado o Greg. A Tino avança pelo machado do monstro, indo em direção ao rosto da criatura. Ela avança dando um salto, mas infelizmente a fera é muito mais rápida e acaba a golpeando. No entanto, ela ainda consegue apunhalar a nuca do monstro. Felizmente, o plano deles funciona, e mesmo a Tino estando ferida, o seu ferimento pode ser curado com uma poção. O Gil e o Greg ficam aliviados por estarem vivos, e a Tino devolve a espada do Greg, mas de repente ela sente algo e se esquiva de uma lança que vem da escuridão em sua direção. Eles não entendem nada, pois o chefe já deveria estar morto. No entanto, 4 monstros chefes emergem da escuridão, cada um usando uma arma diferente, e é nesse momento que até mesmo a
a Tino admite que o Cry exagerou um pouco, pois um chefe já era o suficiente para eles. No entanto, ela não quer decepcionar o Cry, por isso ela se levanta mais uma vez. No entanto, ela não planeja lutar, e sim fugir. O seu plano é ir para uma caverna estreita, onde as feras não poderiam persegui-los, mas um dos monstros bloqueia imediatamente a entrada, impedindo a fuga deles. O Greg e o Gil sugerem que as meninas sirvam de isca, enquanto eles escapam rapidamente pelas cavernas. A Ruda tenta argumentar, mas o Greg insiste, dizendo que não há problema em sacrificar alguns para que os outros sobrevivam. A Tino, por outro lado, não está disposta a sacrificar ninguém, e se pergunta o que o Cry faria nessa situação. De repente, ela se lembra do anel mágico que ele lhe deu. Ela diz para todos a apoiarem. Então os três atacam rapidamente o monstro, enquanto a Tino usa o seu anel para disparar uma bala de ar no inimigo. Ela carrega o ataque e dispara nos olhos do monstro, deixando-o completamente desorientado. O monstro começa a se debater, enquanto Gil tenta dar o golpe final, mas infelizmente ele acaba sendo esmagado. E quando a Tino tenta ajudar, todos os outros monstros já estão em cima deles. E quando parece que tudo está perdido, o Cry entra na caverna e explode o monstro contra a parede. A Tino fica surpresa ao vê-lo ali, enquanto Greg percebe que os monstros parecem temê-lo. Um dos monstros tenta atacá-lo, mas as relíquias de proteção do Cry o tornam imune. Ele rapidamente dispara uma explosão mágica usando seus anéis mágicos, jogando o monstro contra a parede novamente. Em seguida, ele usa uma bomba de fumaça para dar cobertura e permitir que todos escapem. E graças à sua intervenção, todos conseguem fugir com vida. O Cry cura rapidamente as pernas da Tino e diz a todos para segui-lo. No entanto, ele mesmo está com medo, pois ele não tem ideia do que está por vir. Ele continua andando de cabeça baixa, torcendo para que ninguém perceba que ele está perdido, mas o grupo apenas acredita nele e apenas segue em seus passos. Depois de algum tempo andando sem rumo, o Gil pergunta ao Cry se eles estão indo para a saída, mas o Cry permanece calado. A Tino então intervém, afirmando que ele definitivamente tem outros planos, pois ele está os levando em uma direção completamente diferente. O Cry, por dentro, está desesperado querendo fugir. Ele tem medo de que a Tino esteja brava por ele tê-los enviado naquela missão. Então, sem saber o que fazer, o Cry apenas continua andando. De repente, todos congelam e perguntam como o Cry sabia que eles precisavam ir naquela direção. A Tino afirma que o Cry sabe de tudo e todos correm para a caverna, onde encontram os feridos que se perderam no cofre. O Cry fica surpreso por encontrá-los ali, pois ele sabe que só os achou por pura sorte. O líder desse grupo está bastante ferido e o seu nome é Rodolph. Ele agradece pela ajuda, mas a Tino diz a ele para agradecer ao Cry, pois foi ele quem os trouxe até ali. O Cry imediatamente afirma que foi apenas uma coincidência, mas todos acreditam que ele está sendo apenas humilde. A Ruda oferece os remédios que tem, mas ela não tem o suficiente para todo mundo. Para piorar, todos eles estão fracos, pois não comem há muito tempo. Felizmente, o Cry se lembra de uma relíquia que ele está carregando, que no caso é um saco de chocolate infinito. Ele distribui chocolates para todos, salvando-os temporariamente da fome. O Greg então começa a conversar com o Rodolph, afirmando que nunca esperaria que um grupo de nível 5 tivesse problemas nessa caverna. E até mesmo Gil comenta que os monstros lobos eram muito fortes, mas não eram o suficiente para erradicar um grupo totalmente equipado de nível 5. O Rodolph então revela que os lobos nunca os atacaram, pois eles sequer os viram. Ao invés disso, um monstro fantasma incrivelmente forte apareceu e os atacou sozinho. O Rodolph explica que esse fantasma deve ser um monstro especial, pois era poderoso o suficiente para controlar até mesmo os chefes lobos. Ele acrescenta que acha que o fantasma pode ser ainda mais forte que o próprio Santo da Espada, e isso deixa todos chocados, pois sabem que o Santo da Espada é o espadachim mais forte da capital imperial. E enquanto todos absorvem essa informação, o Cry simplesmente come, pois ele sabe que o Santo da Espada é o seu amigo de infância, o Luke, e ele duvida que esse fantasma seja tão forte o quanto dizem, pois se existisse um monstro tão forte, o Luke já teria o eliminado há muito tempo. Ainda assim, o Cry sabe que não pode lidar com esse fantasma, e então, do fundo do seu coração, ele se arrepende de não ter esperado o garoto bonito, o Ark, cuidar dessa missão para ele. Infelizmente, para o Cry, todos dentro da caverna se voltam para ele, em busca de mais orientação. Ele, sem saber o que fazer, apenas se afasta de todos, e por fim, ele decide enganá-los para conseguir mais tempo. Ele diz a Tino que ela é a líder do grupo, e que o seu trabalho é liderar. A Tino não está muito confiante em ser a líder, mas o Cry afirma que esse seria um bom treinamento, e a incentiva a se tornar a líder. A Tino fica muito feliz ao saber que a Cry confia tanto nela, e promete que não decepcionará. Eles começam a caminhar pelo labirinto de cavernas, e logo encontram a saída da caverna visível à distância. No entanto, isso os deixa ainda mais ansiosos, e eles ficam ainda mais preocupados com a possibilidade do fantasma aparecer. No entanto, Rudolph diz a Tino que ele agirá como um escudo para que eles possam escapar em segurança, caso a criatura apareça. A Tino rejeita a ideia, afirmando que todos estão voltando em segurança, e que o Cry está com eles. De repente, eles começam a ouvir uivos dos
dos chefes lobos vindo em sua direção, e isso os deixa imediatamente nervosos. A Tino sente algo incrivelmente forte vindo em sua direção, e até mesmo o Cry pode sentir a presença, então ele rapidamente a protege, enquanto pensa em todas as relíquias que possui, incluindo a relíquia que lhe dá vidas extras. Atualmente ele tem 5 vidas extras, o que significa que no 6º golpe ele está praticamente morto. Para sua infelicidade, o fantasma mortal se torna visível, e ele está caminhando na direção deles com uma espada em punho. Isso assusta todo mundo, mas para piorar a situação, uma segunda figura aparece atrás do fantasma, e isso acaba sendo pressão demais até mesmo para a corajosa Tino. Ela começa a tremer como um cachorro e se esconde atrás do Cry, implorando para que ele os salve. O Cry, no entanto, deixa de se preocupar a reconhecer a segunda figura e pergunta o que ela está fazendo aqui. Então, sem dizer uma única palavra, a pessoa misteriosa chuta o fantasma com um chute tão forte que ele acaba ficando preso nas paredes da caverna. A mulher mascarada se aproxima do Cry, perguntando se está tudo bem, e remove sua máscara para mostrar àqueles que estão assustados que ela é Alice, uma companheira de grupo do Cry. Todos ficam admirados com o fato dela ser tão forte, mas isso irrita Alice, que os pergunta como eles podem ser caçadores de monstros se eles nem mesmo sabem quem são os Grievers e como são as máscaras que eles usam. Ela conta ao Cry que veio da cidade para encontrá-lo, mas quando chegou à mansão soube que ele estava em uma caverna para ajudar um certo grupo. Ela então pede para que ele se afaste, pois agora ela precisa conversar com sua aluna, e imediatamente ela se dirige até a Tino, que estava escondida atrás do Cry. A Alice começa a humilhar a garota, dizendo que não pode acreditar que a Tino é tão inútil. Ela reclama da Tino, dizendo que ela é uma garota estúpida por não conseguir sobreviver a uma caverna tão fácil. Ela também reclama do fato da Tino ficar pedindo a ajuda do Cry. O Gil acha que isso é demais e tenta impedi-la, mas ele recebe o chute mais forte de sua vida e também é jogado contra a parede. A Alice então continua a repreender a Tino até que ela caia completamente no chão. E, infelizmente, a Alice não tem planos para parar de reclamar, e o Cry é muito covarde para intervir. Ele espera até que a Tino fique de 4 e peça desculpas por suas falhas. Nesse momento ele acha que isso é demais e finalmente intervém, dizendo a Alice que a Tino fez um excelente trabalho durante sua missão, tudo graças ao excelente treinamento dela. É nesse momento que a Alice muda totalmente sua personalidade e se torna uma garota doce que pergunta ao Cry se ela fez um bom trabalho ou não. O Cry a elogia, dizendo que ela é incrível, e ela fica feliz. De repente eles percebem que o fantasma ressurgiu da parede e atrás dele está um lobo gigante carregando uma arma. Isso irrita Alice, que coloca sua máscara novamente, e quando o lobo tenta atirar nela, ela se move tão rápido que o tempo fica mais lento e ela pega todas as balas com facilidade. Em seguida ela salta em direção à fera e a mata com um único chute na cabeça. Ela agora volta sua atenção para o fantasma que estava se preparando para atacá-la. Ela pega a espada com suas mãos nuas e dá uma joelhada no fantasma no ar e depois o soca no chão. A pobre Tino começa a chorar, e embora o Cry se sinta mal por ela, ele sabe que não deve se envolver, pois ele não quer ser maltratado pela Alice. No fim, o fantasma finalmente morre depois que Alice o dá um soco em sua cabeça. Depois disso, Alice finalmente se acalma e corre para abraçar o Cry e dizer que sentiu muita falta dele. Depois disso, eles escapam em segurança e na manhã seguinte, o Gil volta ao acampamento de treinamento e dá sua espada mágica a Tino, dizendo que ele quer que o Cry fique com ela, pois ele vai treinar do zero mais uma vez, e o seu sonho é se tornar tão forte quanto a Alice um dia, mas ninguém acredita que ele deva conseguir chegar a esse nível. Enquanto isso, a Tina pensa sobre as máscaras estranhas que os Grievers usam, e obviamente quem encomendou essas máscaras foi o Cry. Essas máscaras são completamente inúteis, pois elas não têm abertura para o usuário enxergar o que está na sua frente. Mesmo assim, os amigos do Cry usam essas máscaras e acreditam que as máscaras os fazem ficar mais fortes. E depois desses eventos, vemos o Cry começando a procurar um slime que deveria estar em uma cápsula em seu pescoço. Ele recebeu esse item há cerca de um ano, de uma alquimista talentosa do seu clã. Ela frequentemente lhe entregava seus produtos finais para serem guardados, e todos sempre eram itens perigosos. Na época, ela lhe disse que se ele fosse descuidado com esse slime e o liberasse, ele poderia destruir toda a capital sozinho, e é por isso que ele está muito assustado com o fato de não encontrá-lo. O Cry sabe que se ele pensar demais nesse assunto, ele vai acabar ficando mais fraco do que já é. Então, ele se convence de que esse slime não existe e que ele não fez nada de errado. Ele então vai para o prédio do clã. Lee diz que a Associação de Caçadores de Tesouros quer um relatório sobre a toca do Lobo Branco. O Cry diz a ela para enviar um relatório a Tino, pois ela era a líder da equipe. No entanto, a Eva o informa que a Tino está treinando com a Liz no momento, e ele imediatamente se compadece com a pobre garota. Ele então pergunta a Eva se alguma coisa importante aconteceu na capital, e ela lhe diz que não aconteceu nada, mas que começará a investigar. No entanto, ele diz a ela que não há necessidade. Ele decide fazer uma visita a Tino, e deixa todo o resto por conta da Eva, que começa a pensar em como Cry sempre estava certo ao fazer algum tipo de previsão. Ela acredita
que, como ele está preocupado com a capital, algo sério e terrível vai acontecer em breve. Nesse meio tempo, o Cry chega à sala de treinamento e encontra muitos caçadores mal-humorados reunidos do lado de fora dos portões. Um caçador de nível 6 chamado Sven diz ao Cry para colocar Ali sob controle, pois ele é o único que pode tomar uma fera como ela. Todos os outros precisam praticar também, mas o Sven está mais preocupado com a morte da Tino se o treinamento dela continuar. O Cry faz algumas piadas dizendo que está tudo bem, mas quando o portão da sala de treinamento é aberto, ele rapidamente se assusta ao ver a Tino deitada no chão, enquanto a Liz está ameaçando e insultando, exigindo que ela se levante para apanhar mais. Quando a Tino não se levanta, a Liz fica enlouquecida e decide acabar com a vida dela com um chute poderoso. Felizmente, o Cry a detém antes que ela possa atacar, e a Liz o encara de forma assustadora, perguntando se ele realmente está a impedindo. Ele afirma que sim, com um sorriso no rosto, e diz que a Tino chegou ao seu limite, então ela deve deixá-la descansar por hoje. Então a Liz rapidamente se torna uma garota fofa que obedece ao Cry e promete deixar a Tino descansar, mas de repente a Tino agarra sua perna, usando toda a sua força para se levantar. Acontece que ela quer parecer legal na frente do Cry, e por isso ela diz a Liz que ainda pode lutar. A Liz rapidamente se prepara para matá-la dessa vez, e enquanto as duas garotas se preparam para um segundo round, o Cry deixa a sala de treinamento, porque ele sabe que morrerá se continuar ali. Do lado de fora, o Sven acha que o grande plano do Cry é motivar a Tino para que ela se torne mais forte, e o Cry o deixa acreditar no que ele quiser. Depois disso, eles se sentam para tomar um chá, e o Sven comenta que, aparentemente, o caso da Toca do Lobo Branco ainda não foi resolvido, e que alguns fantasmas continuam atacando as pessoas na entrada do norte. Ele pergunta ao Cry o que eles devem fazer, mas obviamente o Cry não tem ideia alguma. Em seu consciente, o Cry apenas sente saudades do Ark, porque ele é melhor do que ele em tudo. De repente, ele tem uma ideia e decide passar o caso para o Sven e sua equipe. Ele os manda para a Associação de Caçadores para conhecer o Gark e diz ao Sven para pensar nisso como um treinamento. O Cry sai dali feliz, impressionado com sua rápida solução de problemas, mas um dos subordinados do Sven não está impressionado com ele. Esse subordinado comenta que, apesar de ser o líder, ele nunca viu o Cry fazer nada que valesse a pena. No entanto, Sven o repreende, dizendo que ele não deve julgar o Cry tão facilmente, pois no fundo ele é um verdadeiro monstro. Por outro lado, o Gark da Associação de Caçadores pensa a mesma coisa. O Gark acredita que, embora tudo pareça igual na Toca do Lobo Branco, o Cry deve saber de algo que está acontecendo, pois ele não iria até lá sem motivo. Longe deles, em um laboratório subterrâneo, um velho mago também está pensando sobre o envolvimento do Cry no caso recente. Ele é um membro da organização secreta chamada Akashic Tower, que está pesquisando maneiras de criar cofres de tesouros artificialmente, manipulando a energia que flui da Terra. Esse velho mago é o cérebro por trás do plano, e ele também estava atrás da mutação dos fantasmas na Toca do Lobo Branco. No entanto, ele nunca imaginou que um caçador de alto nível como o Cry entraria no cofre do tesouro e descobriria o plano deles. O velho mago o considera um perigo e ir até outro local para continuar a pesquisa, pois eles não podem enfrentá-lo sem o chefe de segurança, que está fora da cidade. Enquanto isso, o Cry tem um pesadelo com um slime gigante que queima a cidade inteira. Ele acorda suando, porque o calor da cidade em chamas parecia muito real, mas ele logo percebe que a causa do calor é a Liz, que se enfiou na cama dele e estava acariciando suas bolas. No entanto, o Cry já está mais do que acostumado com isso, por isso ele nem sequer reage. A Liz então pergunta se ele está livre, porque ela está tirando oficialmente uma folga do trabalho e do treinamento, e não tem nada melhor do que sair para se divertir com o Cry. Ele decide concordar com qualquer plano que ela tenha, pois isso é muito melhor do que trabalhar. No entanto, quando eles chegam ao prédio do clã, eles ficam chocados ao encontrar o Gark, que foi até lá porque o Cry continuava dando desculpas. O Gark diz ao Cry que eles precisam conversar, mas a Liz o enfrenta, dizendo para ele resolver seus problemas sozinhos e parar de depender do Cry. O Gark fica furioso com isso e reclama que a Liz deixou uma missão de alta prioridade incompleta, mas a Liz o chama de careca e diz a ele para parar de atrapalhar o encontro deles. Eles continuam discutindo e o Cry acha que está assistindo uma batalha de insultos digna de um duelo. De repente, a batalha verbal se transforma em uma luta de verdade. O Cry então chama o assistente do Gark para uma espécie de conversa civilizada. Enquanto isso, a Liz e o Gark continuam brigando no térreo, destruindo a recepção no processo. A Liz, sendo ágil, leva vantagem sobre o Gark, mesmo eles sendo equivalentes em força. Ela ainda provoca o Gark, dizendo que ele está ficando velho e que as suas articulações já devem estar esfarelando. Ela também brinca dizendo que a pipa dele nem deve mais subir, e enfurecido com os insultos, o Gark usa toda a sua força, mas a Liz se esquiva facilmente e continua o pressionando
funcionando. Nesse momento, Cry desce e pede para que os dois parem, e embora o Gark não esteja disposto a recuar, a Alice corre imediatamente para o lado do Cry, se agarrando a ele e dizendo que eles devem retornar ao seu encontro. Assim, cada um segue o seu caminho, e o Cry e Alice finalmente saem para se divertir. Ele então pergunta sobre o cofre de nível 8 que ela estava explorando, e a Alice responde que foi muito divertido e que os monstros de lá eram os melhores, mas ela ficou entediada depois de um tempo e voltou para vê-lo. Os pensamentos do Cry se voltam novamente para o slime que se perdeu, e ele se pergunta se isso realmente pode colocar a cidade em perigo. A Alice o pergunta por que ele parece tão abatido. Ele não a responde e faz outra pergunta, a perguntando o que ela faria se o país fosse destruído. Sem nem pensar, a Alice responde dizendo que fugiria para uma ilha tropical, e assim ela aproveitaria suas longas férias. O Cry fica surpreso com a atitude positiva e despreocupada dela, e ele chega à conclusão de que deveria aprender mais com sua amiga de infância. De repente, Alice joga sua bolsa para o Cry e parte para derrotar um homem aleatório na rua. O Cry entra em pânico e pergunta o que ela está fazendo, e Alice diz que esse homem estava os perseguindo. Ele diz que ela está sendo paranoica e pede para que ela o solte. O homem, ao ver o Cry, se assusta e foge, e a atitude estranha do Cry faz Alice acreditar que tudo isso fazia parte de um plano dele. Ela então pergunta ao Cry por que ele o deixou fugir, e o pergunta qual será o próximo passo deles. O Cry fica todo perdido com as perguntas, então ele diz que eles apenas devem continuar com seu passeio. No dia seguinte, o Cry e Alice vão para a parte mais perigosa da cidade, e ela ainda acha que eles estão em um encontro, mas o Cry desmente, dizendo que eles estão indo lá para trabalho, pois segundo as informações que ele recebeu da Eva, muitas pessoas estão desaparecendo nas favelas, e apesar disso ser algo que alguém de rank baixo pode cuidar, ele está com medo de que seja o slime desaparecido. Mas para melhorar esse passeio, ele soube que uma nova sorveteria foi aberta na área, então ele planeja dar uma olhada e depois andar um pouco pelas favelas, somente para dizer que concluiu a missão. Mas antes disso, ele quer visitar a sorveteria primeiro, e a Alice fica muito animada. No entanto, o dono da loja não está nada animado. Acontece que o dono da loja é o mesmo homem que a Alice havia pego antes e que o Cry deixou fugir. Ele teme que o Cry tenha o deixado escapar de propósito e que agora tenha voltado para capturá-lo. Esse homem atualmente está usando a sorveteria como fachada para uma base de pesquisas da Torre Akasha, e ele planeja fechar a loja imediatamente. Mas antes que ele possa fazer algo, a porta se abre e uma ruiva chamada Sofia aparece. O homem rapidamente fica feliz, pois a Sofia é responsável pela segurança da organização. Do lado de fora, Alice fica impaciente e tenta explodir a porta da sorveteria, mas o Cry a impede, sugerindo que talvez a loja não abra hoje. Mesmo não querendo recuar, ela o obedece, e eles voltam ao clã. De volta ao seu escritório, o Cry pergunta a Alice se ela sabe quando sua irmã irá retornar. A irmã dela é a alquimista que criou o slime, e o seu nome é Citri. Em resposta, Alice diz que sua irmã pode demorar um pouco para retornar, e o Cry apenas espera que a Citri volte antes que o slime desaparecido destrua completamente a cidade. Nesse momento, a Eva chega ao escritório e avisa que a Associação de Caçadores formou uma equipe para investigar a toca do Lobo Branco. Segundo ela, eles estão levando o caso muito a sério, a ponto de enviar um especialista em relíquias para analisar o local. O Cry acha que isso é um exagero, mas não se preocupa, pois não pretende ir para lá de qualquer forma. Enquanto isso, o lojista da sorveteria chega à sede da Torre Akasha e avisa a todos que o Cry o encontrou. Ele está apavorado porque o Cry percebeu seu disfarce. No entanto, ele ainda não tomou nenhuma atitude. Isso deixa todos sem saber o que pensar. Então eles pedem orientação a Sofia, que propõe enfrentar o Cry e seu clã diretamente. Ela garante que eles têm chances de vencer, dizendo que mesmo que o seu inimigo principal esteja no nível 8, ela ainda acredita que o sistema de segurança que construiu é capaz de enfrentar o clã do Cry. Nesse momento, um velho mago da organização lhe dá permissão para agir, reconhecendo que eles não devem evitar essa batalha para sempre. No dia seguinte, o prédio do clã do Cry está lotado de aventureiros, e ao entrar, a Tino fica chocada com tantas pessoas e pergunta ao rapaz o que está acontecendo. Ele explica que todos se reuniram para investigar a toca do Lobo Branco, e a Tino acha isso um exagero, mas o rapaz diz que o Cry planejava enviar o Ark primeiro, o que mostra que esse caso é mais sério do que parece, pois enviar um caçador de nível 7 como Ark para um cofre do tesouro de nível 3 é a maior prova de que algo incomum está acontecendo lá. Então, como eles não podem enviar o Ark e seu grupo, a associação e o clã decidiram reunir muitos caçadores para compensar. Logo, o Cry e a Eva chegam, e o Cry pergunta se aquilo tudo é uma festa, e a Eva esclarece dizendo que todos estão indo para a toca do Lobo Branco. Ela explica que como o Cry mencionou o Ark, ela reuniu várias pessoas para servirem como substitutos. O Cry fica chocado e sugere reduzir o número de pessoas, pois assim eles gastariam menos dinheiro. No entanto, isso só
deixa todos apavorados, achando que estarão sendo enviados para a morte. A Eva tenta acalmar a situação, sugerindo que o Cry deve ter algo importante a dizer, mas ele não tem nada a dizer. Mas ele tenta explicar que a missão não é tão perigosa quanto parece, mas os caçadores se recusam a acreditar nele. Ele então pergunta a Eva sobre as recompensas e descobre que o Gark liberou fundos extras para garantir que todos sejam bem pagos. Com isso resolvido, o Cry deixa os caçadores decidirem o que fazer, e eles ficam satisfeitos por poderem ir em um grupo bem grande. Nesse momento, a Liz aparece, dizendo que todos ali devem adorar dar o ré em um pedaço de tronco bem grosso. Ela diz que os desafios do Cry são para tornar as pessoas mais fortes, mas ninguém ali parece querer se tornar tão forte quanto ela. Ela então diz ao Cry que vai aceitar a missão, mas que precisa que a Tino vá com ela. No entanto, o Cry é obrigado a recusar a sua oferta, porque ele não quer colocar a vida da Tino em risco, e nem quer que a moral das outras pessoas caia. Ele avisa que todos os presentes irão para a missão, então a Eva sugere que ele assuma o comando do grupo. O Cry fica surpreso ao ouvir isso, e todos os aventureiros se sentem aliviados, achando que a segurança deles já está garantida. O Cry, percebendo que não pode mais recuar, apenas promete ajudá-los. No entanto, ele vai chegar no meio da missão, e até que ele chegue, o Sven, que já está na toca do Lobo Branco, deve assumir o comando. Antes de partirem, o Cry alerta um dos caçadores para tomar cuidado com os slimes. O homem não entende nada e acha que o Cry está apenas zombando da cara dele. Assim, o grupo de caçadores avança em direção ao cofre, sem saber que, na verdade, eles estão indo para uma das bases secretas da Torre de Akasha. Ao mesmo tempo, os líderes dessa organização maligna acreditam que o Cry mandou diversos caçadores para lidar com eles. Todos eles agora estão indecisos sobre como reagir. Então, a Sofia sugere atacar os caçadores antes que eles estejam prontos. Ela explica que o sistema de defesa foi projetado para lutar contra os caçadores mais poderosos e que apenas a união de todo o grupo do Cry poderia derrotá-los. Mas no momento, somente o Cry, Alice e a alquimista Citri estão próximos da capital, e a Sofia já tem planos para lidar com Cry e Alice, e a Citri é a única que ela não tem uma estratégia definitiva contra. No entanto, a própria Sofia tem uma rixa pessoal contra Citri, por isso ela declara que vai derrotá-la. A Sofia diz que a Citri descobriu a teoria do seu mestre sobre a criação de novos cofres do tesouro, e ela também está tentando replicá-la. Ela afirma que eles não podem deixar isso acontecer, e pede permissão ao mago para usar todo o seu poder de fogo contra Citri. O mago concede a permissão e a nomeia como a comandante das forças da torre para essa batalha. Enquanto isso, Sven e seu grupo não encontraram nada de incomum, mas o Sven acredita que o Cry os enviou ali por algum motivo especial. De repente, ele recebe uma ligação e pede ao seu companheiro de equipe para soprar o apito de emergência, alertando todos os outros caçadores. Quando todos se reúnem, o Sven compartilha a mensagem do Cry sobre os slimes, deixando os caçadores furiosos por receberem ordens de um homem que nem teve coragem de ir ao local. No entanto, Sven pede para que eles confiem no que o Cry diz e conta uma história sobre como, certa vez, o Cry convidou todos para um grupo de observação de flores e pediu para que eles trouxessem suas armas. E no momento em que o Cry fez o brinde, um cofre do tesouro se manifestou atrás dele, mostrando que ele havia previsto tudo. Os caçadores ficaram impressionados e o Sven reforça que as informações do Cry são mais valiosas do que qualquer outra coisa que eles possam encontrar. Enquanto isso, no escritório do Cry, a Alice está implorando por trabalho, dizendo que quer mostrar suas habilidades de luta para ele. Ele se irrita com o comportamento dela e só pensa em quanto tempo ele terá que lidar com ela até que esses caçadores resolvam o problema na Toca do Lobo Branco. O seu objetivo é aparecer somente no final da missão e levar todo o crédito. Nesse momento, a alquimista Citri chega ao local e diz ao Cry que veio ajudar a lidar com uma organização incrivelmente forte e inteligente, que pode se tornar uma grande ameaça mundial em breve. O Cry imediatamente expulsa Alice e a Tino do escritório para ouvir os detalhes da Citri. Do outro lado da cidade, o Gark também se prepara, vestindo sua armadura de batalha para entrar no cofre do tesouro e mostrar que seus dias de glória ainda não acabaram. Seu assistente tenta impedi-lo, dizendo que os seus ossos não aguentam mais a pressão e que se ele fizer força demais ele pode acabar se cagando. De repente, a Citri aparece e compartilha algumas informações importantes sobre seus verdadeiros inimigos. De volta ao escritório do Cry, ele reflete sobre como a Citri era a única pessoa do círculo de amigos dele que não é extremamente forte. Ela sabia que nunca conseguiria lutar na linha de frente e decidiu fazer outra coisa para apoiar seus amigos. Na época, foi o Cry quem sugeriu que ela se tornasse uma alquimista, o que levou a se tornar a maior alquimista de todos os tempos. A Citri explica que a gosma que ela criou tem a capacidade de se adaptar rapidamente ao ambiente e evoluir, mas é um protótipo instável e falhou. No entanto, ela garante que a sua criação nunca atacaria ela e nem o Cry. Mesmo assim, o Cry ainda fica assustado ao perceber que o restante da cidade ainda está em perigo. Ele admite que não sabe quando e como o slime
desapareceu, e a Citri deduz que deve ter escapado da cápsula pela drenagem. O Cry fica um pouco aliviado com a confiança cega da Citri nele, mas antes que ele pudesse relaxar, ela avisa que há algo ainda mais perigoso do que o slime fugitivo a ser discutido. Ao mesmo tempo, na toca do Lobo Branco, o Sven recebe informações de que o Cry não vai se juntar ao grupo nem tão cedo, e que a Liz também foi proibida de os ajudar. Ele se sente secretamente aliviado por não ter que lidar com a Liz, então ele decide dar uma palestra motivacional para os caçadores de tesouros. O Sven pergunta se eles estão prontos para lutar contra um slime, e todos os caçadores respondem com confiança, dizendo que até mesmo crianças podem derrotar slimes, e que isso não é algo com que eles precisam se preocupar. O Sven, no entanto, já esperava essa atitude, e mentalmente xinga o Cry por não ter dado informações mais úteis. Nesse momento, um caçador extremamente arrogante resolve entrar no cofre por conta própria, afirmando que planejar é coisa de fracassado. O Sven então pergunta se ele quer ser a primeira vítima dos monstros, pois assim talvez eles possam aprender algo com sua morte. O homem então reúne seus comparsas, e no meio da confusão, uma garota ruiva tímida levanta a mão para fazer uma pergunta. Por algum motivo, ela lembra muito a Sofia, mas ela afirma ser apenas uma alquimista do clã do Cry. A ruiva explica que trabalhou ao lado da Citri em pesquisas sobre slimes. Ela então tira um frasco misterioso e afirma que o líquido ali dentro pode derrotar qualquer slime, independente de sua força. E após ouvir isso, Sven tenta motivar os caçadores, dizendo para todos buscarem a vitória e voltarem vivos. Com isso, eles finalmente começam a investigação, e no fim do dia, eles encontram apenas fantasmas de lobos, que são muito mais fortes do que o esperado, mas ainda não encontraram nada de slimes. O Sven começa a se perguntar se o Cry cometeu um erro dessa vez. Enquanto isso, o idiota convencido decide sair para regar uma árvore. Ele reclama do Cry por dar ordens sem aparecer no campo de batalha, até que de repente ele ouve um som estranho e resolve investigar. Então ele encontra dois homens misteriosos e um enorme lobo acorrentado. Esses caras são membros da Torre de Akasha, e eles estão prestes a injetar algo no lobo para transformá-lo em uma arma viva capaz de dizimar os caçadores. O caçador feio percebe que algo está errado e age antes que o pior aconteça. Ele nocauteia um dos homens, mas o outro lança bolas de fogo contra ele. Ele consegue bloquear os ataques e parte para cima do segundo, dando uma surra nele. Enquanto isso, o primeiro homem injeta o soro no lobo, que começa a derreter por fora, se tornando algo ainda mais perigoso. Os dois homens então declaram que o lobo agora buscará mana para se fortalecer. A criatura absorve a energia dos dois magos em segundos, se tornando uma ameaça monstruosa. O caçador apita para alertar os outros, e o Sven imediatamente organiza todos do lado de fora da floresta. Logo depois, o caçador feio aparece gravemente ferido, tendo perdido até mesmo um dos seus braços. Ele diz que o Cry estava certo, e que um poderoso monstro slime está na floresta. O monstro aparece, sendo agora uma mistura grotesca de um lobo fantasma e um slime. O Sven atira flechas para tentar imobilizá-lo, mas ele não tem sucesso. Os magos atacam com fogo e gelo, mas também não fazem nada. O Sven e o curandeiro correm para ajudar o caçador ferido, que explica que viu dois homens injetando algo no lobo, e que depois disso ele se transformou nessa coisa horrenda. O monstro avança sem ser afetado pelos ataques, e o Sven decide tentar um combate físico, disparando uma série de flechas contra ele, mas ainda assim ele não tem nenhum resultado. Ele percebe que nem magia e nem ataques comuns funcionam, e avisa os caçadores para ganharem tempo e manterem a distância. O Sven então vai até a alquimista ruiva e pede pelo frasco com o produto anti-slime. Ela então explica que se o slime tocar nesse produto, ele vai se autodestruir, e o Sven cria um plano rápido e coloca o frasco no chão, atraindo o slime até ele. Quando ele cai sobre o frasco, o líquido reage violentamente, causando diversas explosões no corpo do monstro. Todos começam a pensar que a luta acabou, mas o slime absorve as explosões e sobrevive. E o Sven percebe que esse plano não funcionou, porque esse monstro não é apenas só um slime, mas sim algo muito complexo. É nesse momento que um aliado comenta que o Cry nunca disse que o inimigo era um slime comum, mas sim algo parecido com o slime. O Sven fica ainda mais irritado e xinga o Cry imediatamente. Nesse momento, a Citri chega ao local para ajudar. Ela conta que implorou ao Cry para deixá-la participar da missão na Toca do Lobo Branco. Ela então explica que o slime não pode ser ferido porque sua mana está formando uma barreira natural. Apesar disso, a Citri, como uma alquimista, fica fascinada com esse monstro. Para ela, ele é um ser único, e ela rapidamente analisa como ele foi criado. E enquanto se esquiva dos ataques do monstro, ela descobre que ele está caçando pessoas com alta concentração de mana para se regenerar. Ela, com pena dessa criatura que ela considera um experimento falho, ela decide matá-lo rapidamente. Ela joga um frasco especial e pede para que o Sven o acerte com uma flecha. O Sven, mostrando sua precisão lendária, atira e acerta o frasco bem na cabeça do monstro. E o líquido lá dentro é um material anti-mana,
que anula as defesas desse slime. Nesse momento, o Gark chega ao local completamente armado, deixando Sven surpreso. A Citri explica que pediu uma carona para o Gark, pois ao contrário da Liz, ela não pode simplesmente sair correndo até a floresta. Mesmo assim, a presença do Gark não parece esclarecer nada para o Sven. A Citri então explica que tem uma teoria sobre quem está por trás disso tudo. Ela conduz o grupo até um acampamento e revela a existência da Torre de Akasha, liderada pelo Mestre Noctus. Os caçadores comentam que o Noctus foi banido da capital imperial há muito tempo, mas a Citri então os pergunta se eles realmente acreditam que banimentos resolvem alguma coisa. Ela explica que o cofre onde eles estão é a base da Torre Akasha, e a Talia sugere que a torre deve ter equipamentos valiosos escondidos ali, e a Citri concorda, afirmando que a organização está se preparando para a guerra e que eles precisam agir rápido. Ela está determinada a detê-los, e para isso ela pede a todos que a sigam. Ela diz que não é o Cry, mas ainda assim fará o melhor que puder. Mais tarde, enquanto todos se preparam para a luta, a Citri é elogiada pelo assistente do Sven, mas ele pede para que ninguém subestime essa garota, pois ela usa o fato de ser fraca para utilizar qualquer meio possível para vencer, e nesse sentido ela é um monstro como os outros Grievers. Por outro lado, a Liz está se espremendo no colo do Cry, enquanto pede para que ele a deixe ajudar a Citri, pois a sua irmã é muito fraca, mas ele se recusa a deixá-la ir. Ao mesmo tempo, nas profundezas da Toca do Lobo Branco, no esconderijo da Torre Akasha, vemos alguns figurantes lendo um manual de instruções, deixados para trás pela Sofia. Ela escreveu que eles deveriam liberar os fantasmas capturados um a um, mas os homens não concordam com isso, pois assim será fácil demais para os caçadores derrotá-los. E embora o seu mestre tenha dado autoridade total a Sofia, os homens acham que uma mulher não pode saber nada sobre a guerra, portanto, eles devem assumir o controle da situação. Por isso, eles decidem ignorar suas instruções e lançar todos os fantasmas ao mesmo tempo. Fora da caverna, Citri e os outros aventureiros estão interrogando os dois membros da Torre de Akasha que eles capturaram. A Citri promete libertá-los se eles puderem lhe dizer a localização do seu mestre Noctus, mas os dois idiotas estão prontos para sacrificar suas vidas por seu mestre. No entanto, essa era apenas uma pergunta maldosa da Citri, pois ela só queria confirmar que o Noctus era de fato o cérebro por trás de toda a operação. Ela diz aos dois prisioneiros que ela pode fazê-los abrir a boca da maneira mais fácil ou da maneira que ela quiser. Eles se recusam a falar, então ela pega um soro da verdade para usar neles, dizendo que por enquanto essa será a maneira fácil. Os homens dizem que manipular a mente dos outros é contra a lei, mas a Ciri não parece se importar com isso, e até mesmo o Gark fica do lado dela. No fim, ela garante a todos que estava fazendo apenas jogos mentais e que o seu soro da verdade é apenas um suco. Ela bebe tudo e de repente, um rugido estrondoso sacode o acampamento. Todos vão para fora e encontram um slime lobo gigante vindo em sua direção. Desta vez, a criatura é vermelha e mais rápida do que a anterior. A Citri então diz que eles precisarão analisar as barreiras ao redor da criatura para destruí-la, e para fazer isso, ela precisa que eles ganhem algum tempo para ela. E apesar de estarem apavorados, as pessoas fazem o que ela diz, e o monstro rapidamente manda o seu escudo pelos ares. A Citri então ordena que os magos ataquem a criatura por todos os lados, e assim ela descobre que a barreira mágica da criatura a torna imune a ataques de combate corpo a corpo. Então ela se pergunta como eles podem lidar com isso, quando de repente um slime de lobo azul aparece, e todos entram em pânico e acham que deve se retirar dali imediatamente, mas a Citri diz que não sabia que a Torre de Akasha tinha idiotas no comando, sendo que eles na verdade deveriam ser uma organização de pesquisadores. Ela diz a todos para pararem de atacar e se retirarem indo para um local seguro, e quando eles fazem isso, os dois monstros ficam frente a frente. Eles então começam a se bater, e a Citri explica que os lobos slimes vão atrás dos inimigos com a maior quantidade de mana, o que faz com que eles ataquem seus próprios companheiros de equipe. Logo, mais lobos slimes aparecem e começam a lutar entre si, e os dois prisioneiros ficam chocados ao ver sua poderosa arma falhar. De volta à base, o Noctus dá um sermão nos idiotas que cometeram esse erro, pois os idiotas não pararam com a burrice nem mesmo depois de ver os dois primeiros monstros lutando entre si. A Sofia entra em contato com eles por meio de um dispositivo de comunicação e diz que eles não podem fazer nada contra os monstros agora. No entanto, ela diz a todos que a situação lá fora mudou, porque a Citri e o Gark se juntaram aos caçadores. O Noctus entra em pânico ao ouvir o nome do Gark, mas a Sofia diz que eles ainda têm uma boa chance de vencer. Ela diz que recuar não é uma opção, porque os caçadores têm dois de seus homens como prisioneiros, e mesmo que eles não falem nada, a Citri descobrirá a localização da base deles mais cedo ou mais tarde. Ela diz que eles devem atrair o inimigo e em seguida destruí-los com um trunfo mestre. Primeiro, ela planeja usar uma fera muito forte para dominar os caçadores, mas como aquela fera ainda está sendo treinada, alguém precisa assumir o controle dela. Ela diz ao idiota
idiota chamado Flick que estragou a última tarefa, que essa é a chance dele de se redimir pelos seus pecados e mostrar todo o seu potencial. O Flick é provocado por suas palavras e jura diante do Noctus que atrairá os caçadores para a base deles. De volta à base dos caçadores de tesouro, a Thalia observa a Citri ocupada com o trabalho e começa a pensar em como a Citri sempre foi um gênio que não tinha concorrência. Ela era extremamente motivada e trabalhadora, e a Thalia sempre se sentia insegura por estar à sua sombra. De repente, o Sven se aproxima dela e a tira dos seus pensamentos. Ele começa a falar sobre como o remédio antimofo dela não funcionou no monstro anterior, porque ele não era um slime. Ele diz que o Cry deveria ter dado a eles mais detalhes, então ele rapidamente muda o assunto e pergunta por que os dois prisioneiros estão olhando para ela. A Thalia diz que não faz ideia do porquê disso, e o Sven pede para que ela grite caso algo aconteça. Logo depois disso, a Citri descobre a localização na base da Torre de Akasha, analisando o terreno e o fluxo de mana na região. Todos ficam surpresos, e então a Citri pergunta aos prisioneiros se o palpite dela está correto, e suas reações de pânico são o suficiente para confirmar sua teoria, e eles imediatamente chamam pela ruiva, chamando-a de Sofia e pedindo para que ela os liberte. Os caçadores se perguntam sobre o que eles estão falando, e a Citri diz que a Sofia é a sua arqui-inimiga e uma aluna do Noctus. Ela, por um longo tempo, tentou encontrá-la, mas nunca conseguiu encontrar mais do que um rastro. Por isso, ela acredita que a captura da Sofia e do Noctus é absolutamente necessária para destruir a Torre de Akasha, e planeja acertar as contas com a Sofia de uma vez por todas. Não muito longe deles, o Cry, a Liz e a Tino estão se aproximando da base. Basicamente, a Liz o arrastou até aqui, e o Cry acredita que ele vai morrer porque as suas relíquias não estão totalmente carregadas, e ele também não tem anéis de segurança o suficiente. De volta ao acampamento, os caçadores estão se dirigindo à base da Torre de Akasha, e o caçador feio diz a Citri que se ele tivesse acreditado nas palavras do Cry antes, ele não teria perdido seu braço. Ele agora está ansioso para saber mais sobre o Cry, e a Citri lhe diz que ele é um homem que um dia se tornará um caçador de nível 10. O homem feio fica surpreso ao ouvir isso, mas depois de tudo o que aconteceu hoje, ele tem fé de que o Cry é alguém muito forte, e a Citri diz a ele que o Cry é forte. No entanto, mesmo que ele fosse mais fraco que um coelho, ele ainda seria o melhor caçador de tesouros entre eles. Nesse momento, um relâmpago passa pelas nuvens, atraindo a atenção de todos. No instante seguinte, um poderoso raio é disparado diretamente contra Citri. O feitiço foi disparado pelo homem chamado Flick, que está montado no monstro leão voador. Ele se vangloria do seu feitiço supremo, que pode matar qualquer pessoa instantaneamente. Todos os caçadores estão nocauteados, e diz que agora vai provar que o seu mestre é melhor do que a Sofia. No entanto, para o seu choque, a Citri se levanta de repente e diz que está acostumada com esse nível de feitiço, porque ela já enfrentou coisas piores em um cofre de tesouro de nível alto. O Flick se apavora, porque esse feitiço era de morte instantânea, mas a Citri atira no Sven com uma pistola de água, curando instantaneamente. Ele então ataca o Flick e o derruba, mas antes de o atacar definitivamente, o monstro leão o derruba. Mas no momento em que ele o ataca, o Gark aparece e corta o monstro ao meio com seu machado, e a Citri segue curando todos com sua pistolinha de água. De volta à base, o Noctus está furioso, porque o idiota do Flick só levou um dos monstros com ele, sendo que ele deveria ter levado todos. Os seus subordinados lhe dizem que o ataque final do Flick foi inútil, e que os caçadores ainda estão vindo em direção à sua base. Eles sugerem que o Noctus fuja enquanto eles seguram os caçadores, mas ele se opõe a essa ideia. Ele declara que ainda tem um trunfo e a Sofia, e até que ambos tenham perdido, ele não pode abandonar a base. Ele diz que vigiar as batalhas dos seus discípulos é o seu dever, e todos se emocionam até as lágrimas. O Noctus ordena que eles continuem lutando com todas as suas forças, e os seus subordinados juram que vencerão. Enquanto isso, a Citri e os outros encontram a entrada para a Torre de Akasha, mas o Sven acha que eles não devem entrar sem preparação. No entanto, o Gark lhe diz que ele é toda a preparação que eles precisam. Ele pede a Ciri e o Sven que confiem nele e entrem na caverna, pois ele quer mostrar a Liz o quão forte ele é. Assim, eles avançam em direção à caverna, mas os membros da Torre de Akasha estão prontos para enfrentá-los com seus leões voadores. No entanto, isso é apenas uma manobra para ganhar tempo enquanto Noctus ativa o trunfo deles em seu laboratório. Ele pressiona alguns botões e de repente uma estátua de pedra se estilhaça e um golem emerge dela. O Noctus diz que essa é a maior arma da Torre de Akasha e ele está confiante de que seus inimigos não serão capazes de derrotá-la. O golem vai para fora da caverna, onde o Gark está pronto para lutar contra ele. E ao ver o melhor lutador inimigo encurralado, os membros da Torre de Akasha decidem partir para a ofensiva. Eles voam bem acima do alcance do Sven e dos outros atacantes, e enquanto todos estão ocupados lutando ou esperando sua vez, os dois prisioneiros tentam cortar as cordas que amarram suas mãos. Um dos leões voadores ataca o Sven e o fere,
mas ele se cura e diz aos seus amigos para não deixarem a moral do grupo cair. As coisas parecem terríveis para os caçadores de tesouro, mas de repente Ali chega ao local e atinge um dos leões voadores com sua super velocidade, derrubando-o instantaneamente. Todos ficam animados, porque agora eles têm Alice para ajudá-los, e o Sven diz a eles para avançarem. Por outro lado, o Cry e a Tino estão sozinhos na floresta, e o Cry está um pouco preocupado, porque Alice fugiu para lutar, e agora ele não tem um guarda-costas confiável. De repente, a Tino sente uma presença. Ela alerta o Cry e pergunta se deve lidar com quem está perto deles, mas ele pede para que ela os deixe em paz, acreditando que são apenas animais selvagens. No entanto, as pessoas que a Tino sentiu são os prisioneiros da Torre de Akasha, e eles ficam confusos e se perguntam sobre o porquê do Cry estar os deixando, sendo que eles são inimigos. O que eles não sabem é que o Cry nem mesmo sabe da existência deles. O Cry decide continuar seguindo em frente, mas a energia das suas lentes de visão noturna se apagam. Então ele pede a Tino que indique o caminho. De volta ao campo de batalha, a Alice está derrotando completamente os leões voadores, e ela também zomba dos caçadores de tesouro, perguntando como eles não conseguiram lidar com isso. Ela chama sua irmã, a Citri, de fraca, e a Citri pergunta o que diabos ela está fazendo aqui, e a Alice diz que conseguiu convencer o Cry. Agora ela se move rapidamente atacando o Golem. No entanto, a criatura é mais poderosa do que ela esperava. Ela continua com a estratégia de atacar o Golem a toda velocidade, empurrando-o para trás e fazendo com que ele se quebre pouco a pouco. O Gark não quer ser derrotado por ela, então ele ataca o Golem com seu machado, congelando no ponto do impacto. O Golem cai no chão enquanto Sven mira nele. A criatura fica sem energia por um tempo, mas depois se recupera e se prepara para atacar novamente. O Gark balança o seu machado de gelo contra o Golem, mas agora ele se esquiva do ataque e pula bem acima dele. Ninguém consegue acreditar que essa criatura seja tão ágil, e isso os faz lembrar de um companheiro do Cry, que tem quase o mesmo tamanho do Golem, e é tão ágil quanto ele. A Alice pergunta se esse Golem foi modelado com base em seu amigo, mas isso não importa, pois ela só precisa destruí-lo. Ela salta para atacá-lo, mas o Golem revela um canhão e o dispara contra ela. A bala de energia atinge de raspão a barriga da Alice, e ela é forçada a se afastar, porque ela não é boa em lidar com ataques de longa distância. Ela continua correndo enquanto o Golem atira nela, e a Citri acha que será fácil destruir o Golem, mesmo com o poder ofensivo de sua irmã. Por isso, ela deve tentar esgotar sua bateria. A Alice leva isso para o lado pessoal e ataca o Golem para provar que pode derrotá-lo. Ela atinge o Golem com um poderoso combo que faz ele cair, enquanto o Gark ajuda com seus ataques. No entanto, o Golem usa propulsores em suas costas para voar, e a Alice desiste de derrotá-lo. Nesse momento, o Cry chega ao local e pergunta a todos como eles estão se saindo. Ele não se incomoda nem um pouco ao ver o Golem gigante na frente deles, e agora todos têm certeza de que a luta acabará, já que o caçador mais forte chegou. De repente, o Golem começa a voar em direção ao Cry, e a Tino se agarra a ele por medo. No entanto, o Cry continua agindo normalmente, e de repente, o Golem é derrotado antes de conseguir encostar no Cry. O Golem perde sua força ao bater na parede, e todos perguntam que tipo de movimento secreto o Cry usou dessa vez, mas o que eles não sabem é que o Cry nem sequer viu o Golem vindo em sua direção, pois suas lentes ficaram sem mana. Ele pergunta a Tino por que todos estão agindo como se algo grande tivesse acontecido, mas ela não diz nada. Assim, a luta finalmente termina, e os caçadores de tesouro invadem a base da Torre de Akasha, confiscando tudo que eles encontram pelo caminho. O Cry recebe um relatório da Citri, que lhe agradece por ter enviado Alice para apoiá-la no momento certo. No entanto, a luta ainda não terminou, e ela planeja destruir a Torre de Akasha pessoalmente por dentro. Por outro lado, os dois prisioneiros fugitivos se encontram com Noctus e os outros que fugiram da base depois de perderem a batalha. Os dois homens têm certeza de que a alquimista ruiva entre os caçadores de tesouro é a Sophia, e dizem ao Noctus que ela se infiltrou na base inimiga, portanto pode ser que ela faça alguma coisa por eles. No entanto, o Noctus não tem mais coragem de lutar contra o Cry, pois ele não consegue imaginar o que vai acontecer a seguir. Ele decide deixar o Império e pede aos seus homens que chamem a Sophia de volta. Enquanto isso, o Cry participa de uma reunião com Gark e um funcionário do governo que quer que ele conte tudo o que ele sabe sobre a Torre de Akasha, mas ele não sabe de nada e diz exatamente isso para eles. Ele pede para que ambos falem com a Citri sobre isso, pois ela estava no comando, e o funcionário do governo fica nervoso ao ouvir o nome dela. 3 anos atrás, houve uma fuga em massa da prisão, e todas as provas apontavam para Citri. Por isso, ela foi rebaixada para o 2º escalão, e seu título também foi retirado. No entanto, Gark interferiu pessoalmente para provar que ela era inocente. Desde então, os funcionários do governo a evitam. De volta à base improvisada da Torre de Akasha, os discípulos do Noctus capturaram e levaram a Thalia até ele. Ela está com muito medo deles e pergunta o que vão fazer com ela, e o Noctus pede que ela desista do
fato. No entanto, a garota continua insistindo que não é a Sofia, e quando um leão voador parece hostil com ela, o Noctus percebe que ela está dizendo a verdade. Nesse momento, a verdadeira Sofia aparece com uma garrafa de vinho, e todos ficam surpresos. A Sofia, no entanto, não reage mesmo depois de ver sua sósia, e diz a Noctus que elas parecem idênticas, mas há uma diferença perceptível entre elas. De repente, ela tira a peruca e o manto para revelar que na verdade é a Citri, e todos entram em pânico. O Noctus pergunta como ela se atreve a fazer cosplay de Sofia, e a Citri lhe diz que ela mesma é a Sofia que ele conhece. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e só percebem agora que a Citri estava os manipulando desde o início. Ela lhes diz que isso não é verdade, e que entrou para a Torre de Akasha porque ficou muito impressionada com o trabalho que o Noctus havia feito. Ela ainda respeita muito a curiosidade e a sede de conhecimento dele, e o ajudou com todo o seu coração porque ela queria muito ver os resultados de sua pesquisa. No entanto, ela diz ao Noctus que agora eles precisam parar com isso. Ela diz a ele que o motivo pelo qual Cry deixou seus homens irem embora, apesar de tê-los pego, e não tomou nenhuma medida contra eles até o fim, foi porque ele a estava avisando para parar com isso e voltar para ele. Ela garante ao Noctus que não contou nada, mas o Cry tem o poder de ver através das mentiras. Ela diz que preparou todo um palco para que eles pudessem testar suas pesquisas contra os caçadores de alto nível, e os testes foram muito bem. No entanto, quando o Golem atacou Cry na noite passada, ela rapidamente interveio para impedi-lo, pois não queria que o Golem fosse destruído. Ela diz a todos que a pesquisa foi confiscada e que todos serão presos, mas ela manterá a pesquisa em andamento. E como uma pessoa chamada Sofia nunca existiu, ela nunca será encontrada, e toda a culpa recairá sobre o Noctus. A Citri então vai até a sua assistente, dizendo que o seu cabelo vermelho único se destacava em meio à multidão. Então ela pegou sua aparência emprestada. A garota começa a chorar e desaba, e então os discípulos da Torre de Akasha tentam atacá-la, mas a Citri comanda o leão voador para ajudá-la, e todos se afastam. O Noctus, no entanto, usa um poderoso ataque de fogo que mata o leão, mas a Citri sai ilesa, porque ela se preparou para isso. Ela também encontrou o Slime que o Cry havia perdido, e ele absorveu o ataque para protegê-la. De repente, o Slime começa a comer o corpo do leão, enquanto a Citri explica que esse é o seu melhor trabalho, pois esse Slime pode crescer constantemente comendo mana. O Noctus entra em pânico ao ouvir isso, pois isso significa que o Slime tem o potencial de devorar toda a Terra, e a Citri diz que só queria testar o seu desempenho contra um mago poderoso como ele. De repente, seus discípulos ativam uma bomba de fumaça e dizem para ele fugir, enquanto eles seguram esse Slime. No entanto, quando o Noctus está fugindo, ele esbarra em alguém muito musculoso na porta e cai da escada. O Noctus se apavora ao vê-lo. Então, a Citri aparece, dizendo que queria se tornar mais forte para se igualar ao restante dos seus amigos, mas criar golems é demorado e caro. Então, ela decidiu criar uma quimera de estimação. Para isso, ela invadiu uma prisão de alta segurança e usou todos os criminosos fugitivos como matéria-prima para fazer essa quimera. O Noctus percebe que está diante da pessoa mais cruel que já conheceu, e a Citri coloca sua máscara e diz que ele se tornará uma excelente matéria-prima para ela. A quimera mata o velho, e todos os outros são presos depois que a Citri apaga suas memórias. Ela também apaga as memórias da sua assistente e revela ao Cry que tudo terminou muito bem. Ela diz que será mais cuidadosa ao manusear os materiais da próxima vez, mas ele não entende muito bem do que ela está falando e apenas concorda com tudo. Logo depois disso, o Cry e a Citri se encontram com Gark e os representantes do governo para conversar sobre os itens confiscados da base da Torre de Akasha, e o Cry diz que gostaria de ficar com o Golem da Torre de Akasha e também com aqueles outros pedaços de lixo. Os oficiais do governo ficam chocados e, embora entendam por que o Cry está pedindo o Golem, eles perguntam por que ele quer as outras coisas perigosas. O Cry não tem uma audição muito boa, então ele simplesmente responde dizendo que quer tudo, e todos começam a se preocupar com a sua saúde mental. No fim, os oficiais concordam em lhe dar tudo, menos o Golem. A Citri então agradece ao Cry por ter negociado em seu nome, e logo em seguida ela vai buscar os temíveis leões voadores. Enquanto isso, o Gark se aproxima do Cry com notícias preocupantes. Ele informa que um grupo de caçadores de tesouros, que são liderados por um famoso caçador de nível 7, chegaram recentemente à capital. Seu líder se chama Arnold, mas o Cry não sabe quem ele é. O Gark então ri e diz que o Arnold é alguém que matou um dragão. Ele dá um tapinha nas costas do Cry e pede para que ele não crie problemas com o Arnold. E como o Cry é muito fraco, esse simples tapa foi forte o suficiente para destruir um dos anéis de segurança dele. Depois disso, o Gark vai embora e o Cry percebe um pôster do grande leilão de relíquias que acontecerá em breve. O Cry realmente quer participar do evento, pois o evento costuma ter as melhores e mais raras relíquias, mas infelizmente ele não tem muito dinheiro no banco. Ele começa a se perguntar se deve pedir dinheiro emprestado a Citri, mesmo nunca tendo pago o dinheiro que pegou emprestado com ela. Nesse momento, uma recepcionista
se aproxima dele e se apresenta como Chloe, a sobrinha do Gark. Ela comenta que o seu tio parecia estar de bom humor naquele momento. Então o Cry diz que eles estavam falando sobre um novo cara. Ele fala o nome do Arnold totalmente errado. E a Citri chega nesse momento e ela sai acompanhada do Cry, passando pelo grupo do Arnold e os seus outros caçadores de tesouro do caminho. Quando eles chegam a uma sala privada, a Citri revela um bebê fofo, uma criatura muito poderosa, que ela educou para não fazer mal a ela e nem mesmo ao Cry. O bebê pula em cima do Cry para brincar com ele, mas até mesmo os simples toques dessa criatura são fortes o suficiente para quebrar os anéis de segurança do Cry. Felizmente, a Citri o leva embora, antes que o Cry perca todos os seus anéis de segurança. O Cry então deixa de se preocupar com essa criatura, afinal de contas, ele precisa carregar suas relíquias. No entanto, ele descobre que a maga do grupo não pôde voltar para casa porque estão enfrentando um monstro-chefe muito forte na masmorra. Felizmente, nesse momento, a Citri lhe dá uma relíquia especial, que pode salvar um feitiço para emergências. O Cry já tem uma dessas, mas a Citri pede para que ele guarde essa relíquia e talvez a use no dedo anelar da mão esquerda. Depois disso, ela faz uma massagem no Cry, e quando o Cry lhe conta que suas relíquias estão sem mana, ela pede para que ele deixe tudo com ela. A Citri reúne todos os caçadores de tesouro e lhes diz que hoje eles terão um treinamento especial em técnicas de cultivo mágico, criadas especialmente pelo Cry. Ela avisa que será um treinamento difícil, mas que aqueles que o concluírem se tornarão magos do mesmo nível que a Lúcia. Todos ficam chocados ao ouvir isso, mas como a Citri disse que o Cry inventou esse método, eles acreditam nela. De repente, duas elfas se levantam querendo testar esses novos métodos. A Cris menospreza o Cry, dizendo a ele para cumprimentar sua irmã adequadamente, pois ela é muito melhor do que ele em tudo. Mas a Lápis pede para que a Cris se comporte, mas nem mesmo ela tem uma opinião muito positiva sobre o Cry. Ele sabe que os elfos vivem bastante e têm talentos excepcionais quando se trata de magia. Então eles desprezam todos que não são grandes magos. A Lápis pergunta a Citri se ela tem certeza de que esse treinamento pode transformar qualquer pessoa em uma maga como a Lúcia, que até mesmo os elfos respeitam. A Citri responde que sim e explica que a Lúcia se tornou forte devido a um treinamento semelhante. De repente, uma maga do grupo do Sven, chamada Mari, se voluntaria para ser a primeira, embora estivesse muito nervosa com o treinamento. No entanto, o treinamento acaba sendo um pouco decepcionante, pois ela só precisa carregar as relíquias do Cry, o que é algo muito difícil, pois o anel nunca fica totalmente carregado, não importa quanta mana a Mari despeje nele. A Citri diz a ela para continuar, e depois de muito esforço, a Mari finalmente carregar totalmente o anel. A Citri então lhe diz que há mais de onde esse veio, e a faz carregar os anéis mágicos um a um. Por fim, a Mari desmaia de exaustão, e a Citri explica que a capacidade de mana da maioria das pessoas atinge um limite na adolescência, e que elas não podem crescer além disso. No entanto, se conseguirem esgotar toda a mana em seus corpos, há uma chance de aumentar esse limite superior de mana em uma pequena porcentagem. Os caçadores reclamam que esse método não é prático, porque leva muito tempo para eles recarregarem a mana, até mesmo para os elfos, mas a Citri tem a solução. Ela pega um remédio especial e derrama algumas gotas na boca da Mari, fazendo com que ela acorde rapidamente e depois desmaie devido ao gosto horrível do remédio. A Citri diz a todos que a capacidade de mana da Mari aumentou com o remédio e que sua mana também foi recarregada. Ela explica que foi assim que a Lúcia se tornou tão forte. Ela não nasceu com o poder avassalador que tem, mas trabalhou duro e bebeu muito desse medicamento para chegar aonde chegou. Todos ficam chocados, até mesmo Cry, que não sabia que a Lúcia tinha que passar por isso depois de carregar suas relíquias. Depois disso, a Citri começa a provocar as elfas, perguntando se elas não são capazes de fazer o que a Lúcia fez, apesar de serem uma raça que se orgulha de sua magia. Assim, as elfas aceitam o desafio, e a Citri chama sua quimera, com uma bolsa contendo todas as relíquias do Cry. A Cris começa a carregá-las uma a uma, e os outros magos do clã também começam a trabalhar para se tornarem mais fortes. Depois disso, o Cry e a Citri vão para a casa da Liz, e essa sem vergonha sai do banho sem roupas porque esqueceu a toalha do lado de fora. A Citri fecha os olhos do Cry para que ele não veja sua irmã nua diante dele, e depois de uma pequena discussão, o Cry diz a Liz que estava planejando dar uma festa para comemorar o retorno dela e de sua irmã. A Liz quer abraçar o Cry muito por conta disso, mas a Citri consegue segurá-la, e então o Cry diz que a Tino também irá com eles. Eles vão a um restaurante para comer e beber, e a Liz e a Citri ficam discutindo com a outra o tempo todo. A Citri desafia sua irmã para um jogo de bebida e coloca um veneno na bebida de sua irmã quando ela não está olhando. No entanto, o Cry decide trocar as jarras, e a Citri acaba tendo que beber a bebida adulterada. Ela fica bêbada muito rapidamente por causa disso e começa a atacar o Cry, dizendo que ele a considera um saco de moedas ambulantes. Ela lhe pergunta se ele se lembra de quanto dinheiro ele lhe deve, e logo em seguida diz que o Cry deve pagar
pegar a ela com seu próprio corpo. Antes que ela possa se aproximar dele, Ali se lança sobre ela e a prende no chão. De repente, eles ouvem um tumulto e descobrem que um dos caçadores de tesouros esbarrou em um cara chamado Arnold, que tem um temperamento muito curto e adora arrumar brigas. Seus lacaios dizem a todos para tratá-lo com respeito, porque ele é um matador de dragões e um caçador de nível 7, e ao ouvirem isso, Alice e a Citri ficam curiosas sobre ele. O Arnold diz em voz alta que quer receber garotas e bebidas. De repente, Alice caminha em direção a ele, dizendo que está ali para atender ambos os pedidos, e diz a ela para ir para casa. Isso irrita Alice, e ela derrama a bebida na cabeça dele. Todos ficam horrorizados com isso, e de repente, Alice, furiosa, esmaga a jarra na cabeça dele. Ela o chama de fraco e indigno de ser um rank S. O Arnold não consegue nem mesmo reagir, até que o Cry chega e leva Alice embora, e pede desculpas ao Arnold, dizendo que ela está bêbada. No dia seguinte, a Eva conta ao Cry mais sobre o caçador que Alice agrediu ontem, e diz que o grupo deles foi claramente culpado por atacar sem provocação. Ela diz que eles devem se desculpar com Arnold e seu grupo, porque ele de fato derrotou um dragão relâmpago, e eles não devem fazer dele um inimigo. O Cry espera que o golpe da Liz tenha sido forte o suficiente para fazer com que ele tenha esquecido o que aconteceu, mas a Eva pede para que ele marque o encontro com Arnold e peça para o Gark agir como mediador. E falando sobre o Arnold e o dragão relâmpago, o Cry diz de repente que o dragão com certeza teria um sabor divino, se fosse grelhado corretamente. A Eva fica chocada ao ouvir isso, pois o corpo inteiro de um dragão pode ser usado como ingrediente precioso, e ninguém em sã consciência ousaria comê-lo. O Cry lhe diz que a Citri uma vez preparou um bife de dragão para ele, e que o sabor estava muito bom. Ele fica refletindo sobre como deve ser bom o sabor dos dragões relâmpagos, e depois pede a Eva para não levá-lo a sério, porque ele está apenas desejando comer carne. Por outro lado, os lacaios do Arnold estão irritados com o tratamento no bar, mas o Arnold é obrigado a admitir que Alice é realmente muito forte, mas ele não quer deixar esse assunto passar tão facilmente. Então ele leva sua equipe para a guilda. A recepcionista de lá pergunta se eles estão aqui para registrar alguma queixa, pois ouviu dizer que eles foram agredidos no bar. Um homem do penteado esquisito diz a ela que eles não estão aqui para registrar uma queixa, mas para saber o nome da garota que atacou o chefe deles. Nesse momento, o Gark chega e diz ao Arnold que a garota que ele está procurando se chama Liz, e seu apelido é Sombra Sufocada, um nome bem peculiar, que foi dado a ela devido à rapidez e ao silêncio dos seus movimentos. O Arnold pergunta a ele quem diabos ele é, e o Gark se apresenta. Ele diz que sabia que o grupo do Arnold chegaria à cidade em breve, e que já havia avisado ao guardião da Liz, mas aparentemente ele se esqueceu. E isso deixa os lacaios do Arnold ainda mais furiosos pelo fato de alguém ter esquecido o chefe deles, e então o Gark diz que eles devem ter visto o Cry no bar. Ele diz que apesar de sua atitude descontraída, o Cry na verdade é um caçador de tesouros de nível 8, apelidado carinhosamente de Mil Truques. Os lacaios ficam aterrorizados ao ouvir isso, mas o Gark os acalma, dizendo que o Cry não tolera bullying. Desde que eles não façam nada de errado, ele provavelmente manterá a Liz sob seu controle. Em seguida, ele diz que o Cry realmente enviou uma mensagem para eles, e tira um pequeno bilhete do seu bolso, e no bilhete está escrito que um dragão relâmpago deve ser muito delicioso, e que o Arnold deveria levar um pouco da carne desse dragão para ele. Depois que a mensagem é entregue, o Gark vai embora, mas agora o Arnold está furioso. Ele interpreta a mensagem como um insulto e um desafio, e diz aos seus homens para se prepararem para uma luta. Enquanto isso, em seu escritório, o Cry diz a Eva que a dívida que ele tem com a Citri chegou a 10 dígitos, e ela se apavora ao ouvir isso. O Cry espera ela se acalmar, e diz que a Citri sugeriu duas soluções. A primeira solução é mandá-la para a cadeia, o que apagará a questão da dívida, mas o Cry obviamente não pode fazer isso. A segunda solução é que ele a aceite como noiva, pois assim isso seria um caso de despesa familiar e não haveria mais dívida. O Cry então brinca, dizendo que talvez o casamento seja a única maneira de apagar sua dívida, mas depois pede a Eva para não ficar com raiva, prometendo que vai pagar tudo. Ela lhe diz que se ele não acumular mais dívidas, ele poderá pagar a Citri com a renda que recebe do seu grupo, mas isso será difícil, pois o grande leilão está próximo. Ao mesmo tempo, os lacaios do Arnold estão tentando encontrar informações sobre o Cry, mas tudo que eles conseguem descobrir é que ele tem a capacidade de ver o futuro, e que ele nem sequer sai mais em missões, porque elas são muito chatas para ele. Eles retornam à base e contam isso ao Arnold, que diz que tudo isso é besteira, e que as pessoas inventaram essas coisas porque não sabem a verdade. No entanto, ele não pode negar esses rumores, pois o Cry é um caçador de nível 8, então ele acha que o Cry deve ser um estrategista que alcançou essa classificação comandando seu grupo. O Arnold não acha que o Cry seja fraco, mas está confiante de que ele não pode se igualar a um lutador de nível 7 como ele. Enquanto isso, o Cry tenta esquecer sua dívida aproveitando o sol, quando de repente a Tino pula em sua varanda, porque ela pensou que ele estava sorrindo para ela. Ela
Ela pergunta o que pode fazer por ele, e o Cry, brincando, diz que precisa de dinheiro. Ela fica desanimada ao ouvir isso, mas ainda assim se oferece para emprestar algum dinheiro de suas economias. O Cry diz que não aceitará nada dela, porque ele tem uma dívida de 10 dígitos com a Citri. A Tino fica chocada ao ouvir isso, mas quando o Cry lhe diz que a dívida simplesmente pode desaparecer se ele se casar com a Citri, ela imediatamente tosse sangue, acreditando que a Citri está tentando monopolizá-lo. O Cry diz a ela que isso foi apenas uma piada, e diz que eles podem dar um passeio para aliviar o clima. No caminho, a Tino sugere que ele vá a algum cofre de nível alto e encontre algumas relíquias que lhe renderão muito dinheiro, mas o Cry não quer morrer tentando isso. Ao mesmo tempo, Arnold e seu grupo estão procurando o prédio do clã e ficam chocados ao ver o Cry sozinho na frente deles. O Cry se lembra deles do bar e os homens se preparam para atacá-lo. A Tino diz a eles para ir em frente, mas eles pedem que ela se afaste, porque eles não têm nada contra ela. De repente, o Cry pede desculpas ao grupo pelo que eles fez e diz que está pronto para se ajoelhar se eles quiserem, mas infelizmente a Tino não pode permitir que isso aconteça. Mas o Cry a silencia, dizendo que eles realmente não deveriam brigar aqui. A Tino então diz ao grupo que o Cry não quer lutar contra eles porque ele está preocupado com a possibilidade de matar acidentalmente pessoas fracas como eles. O Cry diz a ela para parar, mas ela não faz isso e continua insultando a equipe do Arnold, o que deixa todos eles muito irritados, e o Arnold acaba rejeitando a oferta do Cry de acabar com as coisas pacificamente. E então o Cry diz que se eles vão lutar de qualquer maneira, eles devem fazer isso da maneira certa. Ele vai para o meio da rua principal e chama a atenção de todos, esperando que alguns dos seus companheiros de clã apareçam, mas não tem nenhum por perto. Um dos homens lhe diz para parar de perder tempo, e o Cry lhe diz para ter paciência, chamando por um nome aleatório, e o homem fica chocado, porque aparentemente ele disse o seu nome verdadeiro. Ele pergunta ao Cry como ele sabia disso, e o Arnold diz ao seu companheiro para parar de cair na armadilha do inimigo. Ele confronta o Cry, dizendo que sabe que ele chegou ao nível 8 por conta da sorte e do poder dos seus amigos, e revela que sabe que ele é muito fraco sozinho. A Tino se ofende com isso, e ela diz ao Arnold que não deixará ninguém falar mal do seu mestre. O Arnold enxerga a determinação dela, mas sabe que ela está longe de ser páreo para ele. A Tino se volta para o Cry, pedindo permissão para lutar por sua honra, e o Cry, como se fosse uma brincadeira, diz a ela para ir em frente. E isso deixou até mesmo o grande Arnold nervoso, pois ele pensou que o Cry faria a coisa mais inteligente e impediria a garota de lutar, mas ele diz que já que a Tino quer isso, ele respeitará a sua vontade. A Tino começa a atacar o Arnold, que apenas bloqueia seus ataques. Enquanto isso, o Cry olha ao redor para ver se alguma pessoa forte do seu clã está chegando. A Tino diz a ele para manter sua atenção nela. Então o Cry começa a torcer por ela, dizendo que ela certamente vencerá se esforçar. Isso deixa o Arnold furioso e ele derruba a Tino no chão e logo em seguida pergunta ao Cry quem ele pensa que é. O Cry diz que não é ninguém especial, mas que não deixará ninguém prejudicar o seu povo. Ele pega a relíquia única que a Lúcia lhe deu e decide usá-la para subjugar o Arnold. Ele se lembra da vez em que pediu para Lúcia criar um feitiço poderoso de longo alcance que pudesse derrotar um inimigo sem feri-lo e que também não atingisse nenhum espectador. A Lúcia lhe disse que esse era um pedido impossível, mas no final ela criou o feitiço que o Cry precisava. Agora ele usa essa magia de gravidade para prender o Arnold e seus homens no chão. O Arnold pergunta se ele é um mago, mas o Cry diz que não se importa com classe alguma. Ele liberta a Tira do efeito do seu feitiço e diz ao Arnold que se ele quiser lutar novamente, ele deve seguir os procedimentos adequados, pois ele está desafiando um mestre de clã. Então a maneira adequada de se fazer isso é derrotar primeiro os 3 grupos mais fortes do seu clã, e somente depois disso ele poderá desafiá-lo novamente. E esses grupos são liderados por pessoas muito poderosas, como Ark e o Sven. O Arnold começa a gritar, amaldiçoando a vida do Cry, mas depois ele perde a consciência por conta do feitiço. Depois disso, o Cry leva a Tino para comer uma sobremesa, e ela se sente mal por não conseguir atender às expectativas dele. Ele diz para ela não se importar, mas ela pede que ele lhe diga a localização de um cofre de relíquias preciosas para que ela possa recuperá-las para ele, e assim ele poderá pagar uma parte de sua dívida. Enquanto isso, Alice treina com um golem feito pela Citri, mas fica desapontada porque ele é apenas uma réplica. Então ela pede que a Citri traga o original, mas ela diz que o original está com o departamento de investigação. Ela conta a Alice sobre como a Tino lutou com Arnold e diz que essa deve ter sido uma luta difícil para a pobre Tino. A Citri diz que o Cry ajudou no final e pergunta a sua irmã se elas devem cuidar do grupo do Arnold, mas a Liz acredita que eles devem deixá-los em paz a menos que o Cry os ordene. O Cry se encontra com a Chloe, dizendo que não entende porque o Arnold e os outros estão bravos com ele. Então ela observa que é porque, embora o Arnold seja um caçador de nível 7, o Cry parece ignorar completamente a sua existência. Ela pergunta a ele qual foi a primeira impressão que teve do Arnold, e o Cry diz que o Arnold
Arnold deve gostar de mulheres com peito grande, já que ele não se interessou pela Liz. Vemos então que no passado, a Chloe tentou entrar para o clã do Cry, mas foi facilmente derrotada pelo Luke e não passou no exame. Então ela desistiu de ser caçadora e se tornou uma recepcionista da associação. Ela pergunta ao Cry por que foi reprovada no teste há 3 anos, porque na época ele lhe disse que ela tinha potencial. Logo, se ela tinha potencial, ela quer saber o que estava faltando para que ela pudesse se tornar uma aventureira do clã dele. Em resposta, ele diz que ela já deveria saber. Depois que ele sai, ele se lembra do motivo pelo qual ela não passou no teste há 3 anos, e na verdade foi porque ela era muito jovem na época, e ele sabe que se ela tentasse fazer isso agora, o Gark acabaria o espancando, por isso é melhor que ela se mantenha em seu cargo atual. A Chloe então se pergunta se o fato do Cry não lhe dar uma resposta direta é uma de suas 1000 tentativas para que ela descubra tudo sozinha. Ela acha que ele acredita que apenas lhe dar a resposta não a beneficiará. Então ela decide continuar pensando na resposta real, e até que ela finalmente a entenda, ela continuará cumprindo seu dever na associação. Depois disso, vemos o Arnold ficando chocado quando a Chloe lhe conta o que o Cry disse sobre ele, e o outro membro lhe diz para ficar calmo, dizendo que o Cry só está tentando provocá-lo, mas eles não conseguem acreditar quando a Chloe diz que o próprio Cry afirmou que o Arnold só gosta de mulheres com peitos grandes. Agora, para que o Arnold possa desafiar o Cry novamente, ele terá que lutar contra os 3 grupos mais fortes do seu clã, e quando um dos grupos mais fortes aparece e o Arnold os desafia, eles se recusam a lutar contra eles, e isso deixa o Arnold muito furioso. Seus companheiros lhe dizem para ele não agir de forma precipitada, dizendo que em breve vai acontecer um leilão, onde eles podem obter novos equipamentos, e que talvez eles consigam vender a relíquia que foi recusada em sua terra natal. Enquanto isso, Cry e a Tino vão até um homem chamado Mattis para mostrar a ele uma relíquia que a Tino encontrou. Ele menciona que se trata de uma relíquia externa, dizendo que provavelmente é um item de uma organização de ferramentas mágicas de alto nível, o que deixa o Cry muito animado. Ele está curioso sobre seu efeito, mas o Mattis diz que ele não pode ativá-la sem saber o que ela faz, então ele precisará guardá-la por um tempo. Ele diz que está muito ocupado com muitos pedidos de avaliação, já que o leilão está prestes a começar. O Cry quer ver as relíquias, então enquanto o Mattis está ocupado conversando com a Tino, ele permite que o Cry dê uma olhada nelas. O Mattis diz a Tino para se cuidar, dizendo que ela o lembra de sua neta e que ela deve contar com seus amigos caso algo aconteça. Ele diz que até mesmo o Cry pode ser útil às vezes, e ela diz que apesar do Cry ser rígido, ele é uma pessoa maravilhosa, portanto, comparada a ele, ela não é nada. O Mattis fica irritado e pergunta o que o Cry está ensinando a ela, mas o Cry está muito concentrado nas relíquias. Ele descobre uma relíquia chamada Face Reversa, que pode mudar o rosto do seu usuário, e infelizmente a relíquia similar a essa que ele tinha foi destruída pela Liz, então ele quer outra para poder sair sem preocupações. Infelizmente, nesse momento, Mattis diz a ele para ir embora, dizendo que tem muito trabalho a fazer, mas o Cry diz a ele para entrar em contato com o dono dessa relíquia, pois ele quer lidar com ela diretamente. Depois disso, a Tino pergunta ao Cry como ele vai conseguir o dinheiro, e ele diz que uma relíquia como aquela não é vendida em lojas, pois ela pode ser usada para crimes, então ele não pode deixar passar essa oportunidade. No caminho, eles se deparam com uma carruagem com um brasão nobre. A Tino menciona que aquele é o brasão de uma família nobre muito importante, mas ela fica confusa com o que eles estão fazendo ali, já que os nobres odeiam caçadores. Eles veem uma garota chamada Eclair se encontrando com o Ark, que ele diz que queria ver onde o Ark passa o seu tempo. Ela diz que odeia caçadores, mas que ela gosta muito do Ark, pois ele tem uma grande dignidade. Ela vê o Cry olhando para ela, então ela pede para que ele pare de olhar, o que deixa a Tino irritada, mas o Cry rapidamente a segura. O Cry se apresenta a Eclair, e ela diz que seu pai lhe falou sobre ele, mas ao vê-lo pessoalmente ela não consegue sentir força alguma nele, então ela não consegue acreditar que o Cry seja de um nível mais alto do que o amor dela, o Ark. Ela pergunta se ele comprou seu status com dinheiro, e o pergunta por que ele não tenta se defender, então ele diz que é sempre cuidadoso com seu comportamento, já que foi ensinado a ter boas maneiras, e depois que ela sai, o Cry pergunta ao Ark se ele tem dinheiro. O Ark diz que sim, mas se recusa a emprestar, pois sabe que o Cry deve ter encontrado outra relíquia. O Cry lhe diz que precisa obtê-la, então o Ark lhe pergunta sobre o que a relíquia pode fazer, mas quando o Cry diz que não pode lhe contar, o Ark lhe diz que não pode ajudá-lo. O Cry começa a pedir a todos que emprestem dinheiro para ele, e assim um boato se espalha pela cidade de que ele está querendo comprar uma relíquia poderosa no leilão. Depois de ver que não tem outra escolha, ele vai até a Citri e se desculpa por ter pedido mais dinheiro a ela, mesmo tendo dito que pagaria sua dívida. Ela observa que o relacionamento deles sempre foi assim e diz que sua pesquisa vai atrasar um pouco, mas que ela conseguiu dinheiro vendendo materiais sobressalentes. Ela observa que, como ele realmente precisa da relíquia, ela deixará suas necessidades de lado e até se oferece para pedir um empréstimo ao banco se o dinheiro não for o suficiente. O Cry espera que
o dono da relíquia não exija muito por ela, mas fica chocado quando vê que a relíquia pertence ao grupo do Arnold. O companheiro do Arnold diz a eles que esta é uma relíquia rara que eles trouxeram da Terra da Névoa, então eles não vão vendê-la por pouco dinheiro, mas a Citri diz a eles que ela tem uma aparência assustadora. O companheiro do Arnold diz que eles simplesmente podem a colocar em um leilão, mas a Citri diz que os nobres não compram relíquias que não tenham uma aparência boa, então ela não será vendida por um preço alto. O Arnold diz que eles não sabem nem mesmo qual é o efeito da relíquia, portanto não podem colocar um preço nela, mas ele acha que o Cry deve saber o que ela pode fazer, já que por algum motivo ele está muito disposto a comprá-la. O Cry se recusa a lhe dizer qualquer coisa, mas observa que a relíquia é perigosa e que por isso foi restringida por lei. Então ele diz a eles que o melhor é vendê-la, e o Arnold se pergunta por que ele quer tanto essa relíquia, já que ela é tão perigosa ao ponto deles não poderem a vender. O Arnold começa a se perguntar se o Cry está tentando atraí-los para uma armadilha. Ele acredita que a relíquia pode realmente ser um item perigoso e que o Cry pode estar tentando fazer com que eles fiquem com ela. Então ele decide vendê-la por 10 milhões de moedinhas, pois sabe que essa relíquia não tem utilidade para eles, já que eles não sabem como usá-la, e cair na armadilha do Cry ao guardá-la seria o pior cenário, e por isso ele sugeriu um preço que eles não poderiam recusar. O Cry aceita, e o Arnold fica feliz pensando que ganhou a negociação, mas o Cry pergunta a Citri se está tudo bem em comprá-la por um preço tão barato. Ela diz que foram eles quem sugeriram um preço. Então, quando eles estão prestes a comprá-la, outros caçadores começam a oferecer mais dinheiro por ela, e a Eclair oferece 100 milhões para comprá-la. Depois disso, a Eva diz ao Cry que todos pensam que aquela é a relíquia mais forte do mundo, já que ele estava pedindo empréstimos para comprá-la, mas o Cry menciona que o seu único uso é evitar ser reconhecido. Ela diz a ele para parar de aumentar sua dívida, mas a Citri chega com 800 milhões de moedinhas e revela que estava guardando esse dinheiro para o seu casamento com o Cry, mas que vai gastar tudo isso pelo bem dele. A Eva fica furiosa com ela por permitir que o Cry fique gastando seu dinheiro, então eles acabam discutindo. Depois disso, o Cry e a Citri vão ao encontro da Eclair para discutir sobre a relíquia. Ela admira a atitude dele de se apresentar tão abertamente, mas diz a ele que a única coisa que ele tem que supera o Ark é o seu nível. Ele revela que algumas pessoas realmente comentam que o Ark é o seu inimigo, sendo seu principal rival, mas ele não pensa assim. Ele considera o Ark um amigo. Ela acha que o Cry está zombando do Ark, então ela pega sua espada e começa a dizer que o Cry deve ter reunido muitas relíquias para chegar ao nível 8, o que significa que sua força é falsa. Ela então decide ganhar a relíquia no leilão e dá-la ao Ark para ajudá-lo a se tornar mais forte, mas o Cry diz a ela que o Ark não ficaria feliz com isso, porque uma relíquia não é o que torna uma pessoa forte. Ao ouvir isso, a Eclair começa a chorar, dizendo que conseguirá a relíquia, não importa o que aconteça, mas a Citri lhe diz que mesmo ela sendo uma nobre, ela não tem uma quantidade limitada de dinheiro. A Citri sabe que a Eclair só tem 100 milhões e revela que o orçamento deles é de 200 milhões, portanto a derrota dela já está garantida, mas ela diz que se a Eclair conseguir juntar mais de 200 milhões, eles admitirão a derrota. A Eclair acaba contando ao seu pai sobre a situação, e ele diz que eles não podem recuar, porque isso mancharia o nome da família. Então ele pergunta ao seu conselheiro o quanto eles podem gastar, e ele diz que eles podem pegar 500 milhões de moedinhas da economia da família, além de um empréstimo de 500 milhões em uma empresa, mas ele diz que o empréstimo terá juros altos. A Eclair diz que o orçamento do Cry é de apenas 200 milhões, portanto eles só precisam de mais do que isso, mas o conselheiro diz a ela que nenhum concorrente revelaria o seu orçamento real. Seu pai diz a ela para vencer a todo custo, não importa o que aconteça, e logo depois disso ficamos sabendo que a Citri tem um orçamento de 950 milhões, mas ela ainda não tem certeza de que eles podem vencer. O Cry lhe diz que ela já fez o suficiente, e a Alice se oferece para roubar a relíquia se eles perderem, mas a Citri lhe diz que não é uma boa ideia, pois o Cry seria o principal suspeito. Eles chegam ao leilão e se encontram com a Tino e os outros. O Cry percebe que todos estão se perguntando sobre a relíquia definitiva que ele está procurando, então ele pede a Tino que dê um lance por ele em seu lugar. O leilão começa e à medida que as relíquias são vendidas, a Alice pergunta quando a máscara irá aparecer, mas o Cry diz que ela é o último item, já que tem muitas pessoas interessadas nela. O Cry fica desapontado por não poder dar lances em outros itens, pois se ele fizer isso, ele não terá dinheiro suficiente para a máscara. Em seguida aparece uma espada, e a Tino olha para o Cry em busca do seu sinal. Ele luta com toda a sua força contra o seu vício, mas quando os próximos itens aparecem, ele começa a perder o controle. Ele está prestes a dar uma oferta, mas ele pensa no que a Citri pensaria dele. No entanto, ele percebe que ela o perdoaria. Então ele se prepara para dar tudo de si, mas o próximo item é o Golem da Torre de Akasha, e ele percebe que a Citri o quer, mas ela diz a ele para não se preocupar, pois se ele fizer isso, eles não terão dinheiro suficiente para a máscara. Ela lhe diz que isso não é tão importante, mas o Cry pode ver o quanto isso significa para
ela. Ele então decide ganhá-lo para ela, e a oferta chega a quase 300 milhões. Então a Citri começa a se preocupar, mas o Cry pensa que na verdade esse é apenas o dinheiro dela. O lance chega a 500 milhões, mas o Cry continua dando lances e oferece todo o seu orçamento de 950 milhões, mas ainda assim é superado. O Golem acaba sendo vendido por 1 bilhão, e vemos que o Cry ganhou graças ao seu trunfo, que no caso era um cheque no nome da Lúcia. Ele se pergunta se foi correto usar todas as economias da irmã, e depois de ganhar ele conversa com a Tino, e o Gilbert pergunta o que ele fará com a máscara, mas ele diz que já alcançou o seu objetivo, e decide até mesmo ir embora. Assim, o leilão da máscara começa, e ele se lembra da Eclair dizendo que daria a máscara ao Ark, então ele percebe que ainda pode obtê-la. Então ele se encontra com o Ark no dia seguinte, e ordena que ele vá ver a Eclair, informando de que a relíquia que ela ganhou é perigosa. O companheiro do Ark diz que o Cry está sendo muito vago, e o Ark o pergunta se ele vai precisar usar sua arma. O Cry diz que o melhor seria não levá-la, e então vemos a Eclair deprimida, contando ao pai que ela ganhou um leilão, mas o conselheiro diz que o Cry saiu mais cedo, logo ele não se importava tanto com essa relíquia. Eles comentam sobre o quanto de dinheiro que o Cry gastou naquele golem, então eles sabem que o Cry simplesmente os deixou ganhar. Ela fica assustada ao olhar para a máscara e diz que é uma perdedora, mas de repente a máscara pergunta se ela quer ter poder. A garota começa a hesitar, até que de repente ela é possuída pela máscara. Enquanto isso, o Ark chega à casa da Eclair e lhe é dito que ela se trancou no quarto. De repente um estrondo é ouvido, então eles correm para dar uma olhada e se encontram com a Eclair usando a máscara, enquanto ela joga um guarda para longe. O Ark pergunta a ela o que aconteceu, então ela diz que ganhou a relíquia mais forte para ele. Ele agradece e pede para que ela entregue a relíquia a ele, mas ela vê que ele está com sua espada e se nega a fazer isso só por conta da arma. Nesse momento, o Ark se lembra do aviso do Cry sobre não levar sua arma. A Eclair começa a se descontrolar, então o Ark ordena que o seu grupo se prepare para lutar e os avisa que eles devem evitar machucar a Eclair. Ela se recusa a perder para qualquer um e ataca o Ark com uma espada. Enquanto isso, o grupo do Arnold está muito feliz, pois eles conseguiram vender aquela máscara por 200 milhões. No entanto, eles se encontram com a Liz e a Citri esperando por eles. Elas dizem que o plano que eles obtiveram faz parte do plano do Cry, então pedem uma parte do dinheiro. O companheiro do Arnold acha isso ridículo, mas a Citri diz que está disposta a vender o antídoto por cerca de 10 milhões. Ela pergunta se eles notaram que suas bebidas estavam com gosto estranho, e de repente todos se sentem mal. Então o Arnold percebe que não tem outra escolha, a não ser comprar o antídoto dela. De volta ao escritório do clã, o Cry organiza uma festa para agradecer o Ark, e chegando lá ele dá a máscara ao Cry. O Cry está muito animado por finalmente ter o rosto invertido, e a Eclair o agradece por ter enviado o Ark. O Cry fica muito feliz com a máscara, e o Ark o adverte que ela é muito perigosa, mas o Cry não liga e a coloca imediatamente. A máscara se agarra a seu rosto e o avalia, mas descobre que todos os seus atributos são muito baixos, e que ele nem mesmo tem motivação, portanto a máscara não tem como o possuir, e por isso ela se retira do rosto dele. O Cry percebe que essa não é uma face reversa, mas ele também gosta dessa relíquia, pois ela pode falar. A Eclair no fim decide entregá-la a ele. Ao mesmo tempo, Alice e a Citri voltam com o dinheiro, e todos aproveitam a festa. O Cry, ao descobrir o que aconteceu com a Eclair, fica deprimido ao perceber que ele deve ser mais fraco do que ela, por isso a máscara não se ativou com ele. Assim, a primeira temporada desse anime termina. Muito obrigado por assistir esse vídeo, e lembre-se de curtir esse vídeo e se inscrever no canal.